eu utilizo nas minhas publicações sempre o cérebro antes da bola. Então as pessoas eles perguntam, por que o cérebro antes da bola e não a bola? E não sei o que. Cara, eu penso assim, o nosso carro-chefe para atleta, para não atleta, é o cérebro, cara. É o cérebro. Para mim é o cérebro. Por quê? Porque é o cérebro que manda todos os sinais para o corpo. Entende? Se eu arrancar um braço fora, eu estou sem um membro físico, mas eu continuo tendo a capacidade de executar diversas ações. Agora, se eu tiro, sei lá, cara, um pedacinho de algum neurônio, motor, acabou. Já era. Entende? Então, por isso que, cara, é o cérebro antes da bola. Fala, Marcelão. E aí, William? Tudo bem? Tá. Me ouvindo aí, cara? Tô ouvindo você, tá ouvindo aí? Legal. Deixa eu só Show de arrumar bola. a câmera aqui. Marcelão, primeiro, cara, obrigado aí pelo aceite, né, do convite prontidão, né, cara, que no momento que a gente pediu lá, solicitou que você fez o convite, né, para você participar aí da nossa live, tava comentando aqui com a galera que entrou antes, né, volta e meia a gente ama alguns, claro, convidados, alguns conhecidos, algumas pessoas que não só que a gente tem carinho como você, mas que, claro, fazem um trabalho no meio esportivo que é diferenciado e que muitas vezes, que eu estava até comentando aqui no início, né, cara, que muitas vezes situações que a gente fala, mas é diferente quando tem alguém especialista na área aí que fala também, mas agora é legal porque os nossos públicos aí se misturam, né, a galera que segue a tribo ali com a tua turma ali da preparação física e tal, mas primeiro, claro, vou deixar aí para você dar uma boa noite para a galera aí. Marcelão, fala pra gente, cara, hoje em si, né, qual é o teu trabalho específico que você faz. Você, além de trabalhar com essa parte de preparação física, você também é treinador, trabalha em quais modalidades? Dá um panorama geral aí só para a galera poder te conhecer, que essa é a parte mais legal de todas, né? Quando os públicos se misturam, aí a gente tem que meio que se apresentar e mostrar o trabalho que é feito, né? Boa, boa, boa. Primeiramente, irmão, agradecer o convite, tá? É sempre bom falar de futebol, né? Então, não é esforço nenhum falar de futebol. Para você que trabalha na área, sabe como é gostoso falar sobre isso aí, né? E ainda mais entre amigos, né? O pessoal às vezes não sabe, mas a gente já tem uma amizade de longa data, né? Que começamos juntos ali na FT10 Sports, onde eu atuo até hoje, né? Você como professor de educação física também, além de psicólogo, né? E eu começando essa minha carreira aí no meio da bola como estagiário ainda, né? Então, sou formado, para quem não me conhece, sou formado em educação física, né? Com pós-graduação em fisiologia do exercício, prescrição de treinamento físico, medidas antropométricas, que é uma forma de avaliação do corpo humano, e também uma especialização em movimento funcional humano, tá? Meu trabalho hoje, pessoal, para quem não sabe, eu trabalho, primeiramente, né, antes de começar esse meu trabalho particular, eu comecei a trabalhar na FT10 Sports, né, lá com o Fernando, com o Thiago, com você também, né, como estagiário, aí fui passando para treinador, e até hoje, né, já fui coordenador da FT10 também, e até hoje trabalho com eles lá, né, lá eu sou responsável pelas categorias 10 e 11, né, de competições, e dentre todas as outras funções ali que a gente exerce quando está trabalhando numa escola de futebol. Né? A partir daí, eu comecei, né, esse meu lado particular, né, que é um trabalho voltado para desempenho, tá, com atletas ali de todas as idades, atletas de rendimento e de iniciação também, né, iniciação ali eu cito as escolas de futebol, atletas que não estão em clubes ainda, e também atletas de clubes, né, que é um público bem alto que eu tenho aí também, graças a Deus, né, e graças ao esforço de todo mundo. E o meu objetivo principal com os meninos é fazer com que eles alcancem os objetivos deles, né, podendo auxiliar com essa questão física. Lógico que o desempenho, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ele é multifatorial, né? Só que hoje, com o desenvolvimento do futebol, a gente percebe que essa questão física ela é muito importante, né? Ela é muito importante dentro do processo. Então, meu trabalho principal é dar todo o suporte, tentar passar da melhor maneira possível todo o conhecimento que eu tenho, para que esse conhecimento seja transformado em desempenho dentro do campo, né? Então, o meu trabalho é esse, é trabalhar diariamente ali com os meninos para fazer com que
na melhor maneira possível, eles consigam desenvolver e alcançar os seus objetivos ali. Não, show de bola, Marcelão, né? Tudo que... Até estava tentando calcular aqui o tempo, né, cara? Pô, eu entrei em 2013, né? Na FT10 lá como primeiro estagiário. E acredito que você entrou um ano depois, né? Acho que no ano da Copa do Mundo. Então, assim, vão Fazem, fazer 10 anos, né? acho que 10 eu anos vai aí fazer de... acho que 8 anos que eu tô na F10 ali, cara. 8 anos? Ah, É. então é isso, né? Aham. Próximo de completar 10 anos aí, né? De parceria, muitos Sim, treinos compartilhados, muitos atletas formados, né, junto. Acho que isso é sim. uma parte muito legal, assim, de tudo isso. E claro, né, cara, poder ver tanta gente na nossa área, né, o quanto que acabou se desenvolvendo nessa década inteira. E claro, você, né, por ser um parceiro aí também, ver o quanto que, não só o quanto que você desenvolve, o tanto de resultado, né, Marcelo, que gera, Sim. porque é aquele negócio, quando você tem resultado, as pessoas olham, né, aquilo que você tem de formação, de tudo isso, mas daí quando olham os seus resultados, a quantidade de atletas que te procura também, a quantidade Isso. de atletas de base que você falou, né, inclusive que você trabalha, cara, isso mostra toda a tua competência e tudo de bom que você pôde fazer nessa última década na tua formação profissional e que, claro, né, cara, deixa a gente muito feliz de ter você aqui hoje, quase 50 pessoas aí ao vivo com a gente, é O quase pessoal duas começou a salas chegar de aí. aula aí para a gente poder, né, o pessoal privilegiando a gente aí nesse feriado. Isso é muito bom porque, assim, né, de forma, claro, gratuita, aberta, a gente poder conversar, até falar para a galera, né, claro, a gente vai falar de um tema que, assim, ele é bem abrangente, né, quando a gente fala dessa conexão corpo e mente, mas se alguém tiver, né, alguma situação, alguma sugestão, alguma, sei lá, qualquer comentário Uma que quiserem colocar pergunta, aí né? também, seja direcionado à parte da psicologia, seja da preparação física. Eu comentei com o Marcelo, a gente vai ficar em torno aqui de uns 50 minutos, né, para a gente poder conversar, até porque a gente sabe que ficar na frente da tela aqui ouvindo, muitas vezes cansa, né? Mas então, para quem estiver acompanhando a gente ao longo da conversa, aí manda o comentário, manda pergunta, questionamento, que Isso. conforme a gente for conversando, a gente vai ajustando aqui e vai trazendo essa ideia. Eu falei, Marcelo, uma coisa... falar sobre isso Oi. é bom, né? Então a gente está aqui para isso. Exatamente. Então, eu acho que aproveitar a oportunidade da gente, né, tá por aí e já que juntou, né, já que deu certo, né, Marcelo, a É, data de estar aqui no feriado falando sobre isso, então vamos aproveitar essa. Eu sempre gosto de brincar, né, considerar aí uma sala de aula de 20 a 25 alunos, né, a gente tem quase aí 2 salas de aulas presentes aí, todo mundo ouvindo a gente, e às vezes não é nem só uma pessoa, né? Às vezes está o pai e a mãe, está o filho junto, tem amigo junto escutando. sim. Isso que eu acho que é o mais recompensador, assim, quando a gente faz esse tipo de atividade, né? Marcelo, só para a gente já dar um início, então, com relação ao nosso tema, claro, a ideia é poder conectar as nossas áreas em si, só que você estava comentando, claro, não só para a gente poder falar de futebol, e eu estou falando isso porque do lado meu aqui, das pessoas que acabam seguindo a gente, trazendo ideias e tal, a gente tem, cara, gente do tênis de mesa, do ciclismo, do pádel, cara, tem de tudo, né? Do É, MMA, do taekwondo. Então, assim, a gente sabe que, claro, tem uma especificidade do trabalho da preparação física para cada uma, né, dessas modalidades. Só que eu queria um pouquinho além disso para a gente poder começar o nosso papo no seguinte sentido. Eu fui atrás de uma pesquisa, cara, e isso é para todo mundo que está ouvindo, até para a gente poder ter um dado muito sério, né? Que a gente fala que, eu vou trazer para vocês que um dado que a OMS trouxe, né, a Organização Mundial da Saúde, que o sedentarismo causa 2 milhões de mortes por ano. E aí o Marcelo, como personal, preparador físico, técnico, cara, e claro, eu por trabalhar com esporte há mais de uma década também, a gente pensa o seguinte, cara, olha a importância que o exercício físico em si causa, primeiro, por uma questão física, e aí a gente pode citar, né, Marcelo, quantas e quantas coisas que são possíveis o indivíduo desenvolver da parte física com a própria atividade física e o quanto que ela vai prevenir, daí vem para nossa área, tanto de fator mental. E aí, quando eu olhei esse dado, né, cara, tipo assim, o pessoal, claro, né, fala muito da questão de acidente de trânsito, infarto e não sei o que, fala um monte de coisa, e o sedentarismo, que é algo muito específico, ou seja, a não prática do exercício físico em si, né, e aí, claro, atrelado à má alimentação, a sono ruim, ao estresse, né, natural do ser humano, causa esse tanto de morte por ano. E aí eu acho que é uma primeira coisa para a gente poder falar já dessa conexão boa. mente-corpo, né, cara? Porque assim, talvez uma das coisas, até coloquei no nosso post ali de divulgação, né, Marcelo? Quando a gente fala o seguinte, o quanto que o estado emocional da pessoa muitas vezes pode interferir na performance física. E aí eu acho que a gente tem duas vias, dois meios de poder conversar.
Que um deles, claro, é para alta performance, é algo que a gente está muito, né, todos os dias, possivelmente, né, você também, todos os dias trabalhando com atletas, muitas vezes de ponta, muitas vezes aquele que está em categorias de base, e que a gente tenta entender essa relação, essa conexão, assim também de uma pessoa que não é atleta, né, ou seja, Aham. disso que a gente está falando. Às vezes são pessoas que ou são a gente aí, né, 30, outros 40, 50 anos, até 60 anos, e que muitas vezes pode aqui dentro da nossa conversa entender o quanto que o desenvolvimento físico, a preparação física pode ajudar ela, inclusive na parte emocional, e do contrário também. Quando ela está muito bem emocionalmente e vai para a prática de exercício físico, o quanto que ela consegue, claro, tudo, né? Ser mais feliz, ter uma melhor autoimagem, autoestima. Então, cara, eu queria lançar primeiro essa provocação, né? Para a gente poder entender o quanto que você, né, Marcelo, enquanto profissional, percebe que o estado emocional do atleta, do indivíduo que está lá na tua frente, ele interfere na qualidade ali do exercício que ele Legal, faz, das coisas que ele legal. tem feito ali Essa durante a temática, tua momento. essa temática, William, do sedentarismo, ela é muito importante. Agora, nem falando muito sobre atleta, sobre as pessoas em comum, Perfeito. né? Porque, cara, além desse dado da OMS que você trouxe, a gente tem estudos que apontam pra gente que daqui 20, 30 anos, o Brasil pode se tornar um dos países com maior índice de obesidade, sobrepeso, né? Principalmente em crianças, né? Já temos hoje muitas crianças ali sedentárias, né? Que estão tendo ali problemas de saúde causados a partir dessa não atividade física, Uhum. né? E, cara, a atividade física hoje eu vejo que ela tem paradigmas, né? Por quê? Porque você vai identificar uma correlação com o estado psicológico também. Em relação à atividade física, eu percebo hoje, eu como outros profissionais, que a gente conversa muito sobre isso e lê também, as pessoas elas buscam atividade física depois que já tem um problema instalado, né? Sim. Então, eu vejo assim, ó, o paradigma principal ali, que a gente tem que conseguir quebrar, cara, nós, profissionais da educação física, que vendem saúde, né, é fazer conscientizar as pessoas, em geral, que a atividade física, ela não é para ser, não é para ter essa aderência, essa adesão e aderência, depois que já tem um problema causado, né? Eu acho que o mais difícil hoje, como profissional de educação física, é conscientizar e fazer com que as pessoas entendam que esse problema causado pelo sedentarismo, ele pode ser prevenido, né? A pessoa poderia não ter esse problema, não poderia não ter essa situação de saúde prejudicada por causa do sedentarismo ou por causa de algum outro fator que o sedentarismo causa, né? Seja diabetes, seja hipertensão, seja qualquer outra situação ali. Então, as pessoas podem, né, não precisar usar atividade física para tratamento, mas para prevenção, né? Então, se a gente, a melhor forma de usar atividade física hoje é prevenindo, né? Aí, relacionando ali ao estado emocional, cara, o pessoal vai identificar aí. Eu utilizo nas minhas publicações sempre o cérebro antes da bola. Então, as pessoas eles perguntam, por que o cérebro usa a bola e não a bola? E não sei o que, cara. Eu penso assim, o nosso carro-chefe para atleta, para não atleta, é o cérebro, cara. É o cérebro. Para mim, é o cérebro. Por quê? Porque é o cérebro que manda todos os sinais para o corpo. Entende? Se eu arrancar um braço fora, eu estou sem um membro físico, mas eu continuo tendo a capacidade de executar diversas ações. Agora, se eu tiro, sei lá, cara, um pedacinho de algum neurônio, motor, acabou. Já era. Entende? Então, por isso que, cara, é o cérebro antes da bola. E ele pensando em emoção. Cara, as emoções, elas afetam o corpo diretamente e a partir do corpo afetam o rendimento, né? Porque esse processo, como eu falei, ele começa no cérebro, né? Ele vai alternar algumas funções ali essenciais, né? Por exemplo, do atleta, vamos pensar numa ação de treino ou jogo. Estado emocional desequilibrado. Situações essenciais que o cérebro vai alterar, pensando em fator físico. Frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca vai aumentar. Respiração, ela vai ficar mais curta do atleta em jogo ou em treino. Frequência cardíaca aumenta, a respiração fica curta. Absorção menor de oxigênio, o que vai fazer com que ele
canse mais rápido também. Isso pensando em um simples fator emocional desequilibrado, por exemplo. Então, já vimos 3 situações. A frequência cardíaca vai ser elevada, a respiração vai ficar mais curta e vai ter maior capacidade de absorver oxigênio, vai cansar mais rápido, né? Outra coisa, cara, tensão muscular. Tensão muscular, muitas vezes, ela é causada por um desequilíbrio do estado emocional. Depois nós vamos falar de estresse ali, motivação, que tem a ver com isso também, né? A tensão muscular ela é causada por um estado emocional desequilibrado. Com a tensão muscular, o atleta ele vai ficar com a musculatura totalmente tensionada, né? Que não é o estado ideal da musculatura, né? Essa tensão aguda, essa tensão contínua, né? E a partir dessa tensão muscular, a gente vai ter ali uma diminuição de capacidade coordenativa, né? Com a diminuição da capacidade coordenativa, a gente vai ter maiores índices de erros técnicos. Então, agora a gente, além da parte física ali que a gente viu, tem essa questão técnica, que o estado emocional também atrapalha. Então, o cara, por ter a musculatura contraída, ele vai ter diminuição da coordenação e vai errar um passe de 2 metros que normalmente não erra, né? Às vezes o cara erra um passe lá de 3 metros e fala, pô, qualquer um consegue acertar. E não é assim, mano. Não é assim. Eu tenho aluno aí que eles vão se identificar. Eu sempre pergunto para eles assim, cara, dar um passe é fácil? 99% responde que é fácil. Daí, assim, de 3, 4 metros, daí eu falo, pô, de 3, 4 metros, realmente é fácil. Aqui no treino, sem marcação, sem oposição, sem estado emocional ativado, por ser uma competição, sem o pai gritando lá fora, sem a torcida lá fora também te cornetando, aí dar um passo de 2 metros é fácil. Mas e com todos esses quesitos que a gente falou, alinhados, juntos, todos em um só, cara, um passo de 3 metros é difícil pra caramba. É difícil. Entende? Principalmente quando o estado emocional está desequilibrado. Porque ele vai perder capacidade física, musculatura contraída, frequência cardíaca alta, dificuldade de absorção de oxigênio. Ele não vai conseguir ter a mesma potência que ele teria se ele tivesse num estado normal de frequência cardíaca, num estado normal de captação de oxigênio. Entende? Então, a gente já percebeu aqui a dificuldade física em relação a um simples detalhe emocional. Não estamos nem falando do resto. Essa dificuldade física e, a partir da dificuldade física, como consequência, a dificuldade técnica, né? Um parênteses legal aqui em relação a essa dificuldade técnica causado pelo desequilíbrio emocional é o pênalti, cara. É o pênalti. Pô, cara, esses batedores de pênalti aí, o cara treina muito pênalti. Chega numa decisão, os caras erram e faz parte. Entende? Não adianta falar assim, o cara vai ter que voltar lá e treinar mais. Meu amigo, o cara vai ter que treinar isso aqui. Bater pênalti, o cara sabe. Só que às vezes o emocional dele está desalinhado, ele vai estar com a musculatura tensionada além do ideal. Entende? E com a musculatura tensionada além do ideal, ele vai tentar dar uma chapada aqui e a bola vai lá em cima. Então não é... Esses erros eles não acontecem diretamente por erros de capacidade técnica ou de capacidade física. O cara não tem potência. Não, às vezes o cara tem potência. Só que as alterações fisiológicas que o estado emocional causam no corpo, às vezes o pessoal não entende e às vezes o pessoal esquece. Sim. Legal. Só um adendo, Marcelo, você me lembrou de uma história agora, cara, que eu fui no congresso agora em fevereiro, lá em Foz do Iguaçu, que era um congresso de futebol, futsal e beach soccer. E aí fui convidado para dar uma das palestras lá. E aí lembrei de uma história que aconteceu comigo para falar dessa situação da importância do cérebro, né? Eu acabo fazendo um teste de atenção com os atletas, se tiver algum atleta aí que, né, ou na clínica ou do clube até que já fez, né? Um teste de atenção com a base a gente fazia todos os anos, profissional a gente faz pelo menos uma vez na vida, né? O cara tá lá, é adulto já, então não tem tanta modificação em determinado sentido. E aí, em um dos anos, né, que eu estava no profissional, eu tive que fazer essa avaliação com um dos atletas. E aí chamei o indivíduo lá na salinha e tal, ele fez de forma individualizada, normalmente a gente faz em pequenos grupos. E eu vi que ele estava meio puto, assim, né, cara, de ter que ir fazer o teste, né? Só que eu estava insistindo, precisava dos números e tal, para poder levar para frente, poder entender um pouquinho também a questão da atenção dele e tal.
E aí, quando eu coloquei ele na salinha, mostrei para ele, e assim, o teste ele não chega a ser um teste difícil, só que ele é trabalhoso, você precisa, né, estar concentrado, tal, é um teste de atenção, então é um teste cronometrado e tal. E aí, quando ele viu a complexidade, assim, do tanto que ele ia ter que se concentrar para fazer o teste, ele olhou para mim assim, e falou, pô, professor, jogador de futebol não precisa fazer isso, jogador de futebol tem que saber chutar a bola. Aí, na hora eu tive que perguntar para ele, né, cara? Falei, tá, cara, mas o que faz você chutar a bola? É, Aí ele respondeu, a minha perna. Falei, é teu cérebro, indivíduo. é o Né? estímulo, Então, cara, é o assim, estímulo. e eu tô te falando de um atleta adulto, cara. Não tô falando, tem, né? Tem crianças lá que eu trabalho na clínica, muitas vezes de 8 9 10 anos, muitos adolescentes que eu acabo trabalhando também. Mas nesse caso não, era um cara, nem eu e você, assim, foi muito engraçado, porque foi muito espontâneo dele, né? Quando eu falei, tá, mas o que faz você chutar a bola? É minha perna. Eu falei, não, cara, teu cérebro que faz você chutar a bola. Mal ele E sabe aí, que é o estímulo neural que faz com que ocorra exato. vários processos que façam com que a Eu perna falo dele de faça uma execução. E o que a gente tenta pregar, claro, muito para os atletas, né? Aquela coisa do, cara, você já é bom. Imagine se você tem um estado mental de concentração, de É, motivação, de uma autocobrança positiva, ou seja, tudo que confiança, envolve né? na parte Confiança, mental, pô, o quanto você pode potencializar. lógico. Né? Muitas vezes o que a gente vai trazer na clínica são situações justamente para o atleta poder treinar essa parte cognitiva. Até teve uma aqui, né? Teve um dos comentários. Alguém falou sobre tomar decisão, e esses dias o próprio Guardiola estava falando num dos vídeos que ele gravou lá, que ele falou, cara, você pode treinar tudo, você pode ser o melhor técnico do mundo, só que na hora que o indivíduo está dentro de campo, a tomada de decisão é É dele. E dele, isso ninguém controla. não tem o Ninguém que controla. fazer. E essa questão de tomar decisão, acho que foi a mãe do Ricardo, no 2011, do Curitiba lá, o grandão, que comentou ali, ela trabalha com essa parte ela é psicóloga também, se não me engano, trabalha com neurociência. Aí, cara, essa parte de tomar decisão, ela entra ali naquele quesito de diminuição de potência, né? Tanto mental, porque assim, vamos pensar em velocidade de reação. A velocidade de reação não é só física, né? Sim. Quando a gente está ali num processo de diminuição de força, de potência, por exemplo, a partir de um desequilíbrio emocional, além de afetar a parte física, a parte técnica, a tomada de decisão entra na parte mental, né? A partir de um desgaste mental também, né? Então, eu falo para os meninos assim, a fadiga, gente, falo para os meus meninos, professor, estou muito cansado, não sei o que, eu falo, cara, a fadiga não é só física, Uhum. a fadiga é Sei. mental, né? Tem esse aspecto também de cansaço mental que vai fazer com que o corpo do menino também não consiga render, não consiga ter o máximo de desempenho possível. Entende? Então, essa parte de tomar decisão entra nesse quesito mental também. Legal. A Marluz está comentando aí que é neuropsicóloga, né? Super legal também, porque ajuda muito nessa questão quando a gente fala desses fatores. E aí eu só quero trazer um dado que comprova na prática isso que você está falando. Mais uma historinha, mas é rápido assim, só para o pessoal entender de novo essa correlação entre o desgaste físico e a parte mental. De novo, um teste de atenção. Isso eu trabalhava na época no Paraná Clube, né? Isso, cara, lá por 2016, mais ou menos, 2015. E o que aconteceu? Chegou a mesma situação desse que eu tinha feito, só que assim, sabe quando você. O cara ele era na época bem mais velho que eu, inclusive, cara de 30 e poucos anos, tinha jogado na Europa, um cara que tinha uma graduação, dava entrevista assim, cara, boa oratória. Sabe quando você conversa com o cara e, pô, conversa legal e tal? E aí tive que fazer. Era outro teste, outra coisa, mas também era um teste meio que, entre aspas, tá? Um teste cognitivo. E o que aconteceu? Esse cara, ele chegou para mim e falou, pô, William, agora de manhã não dá para fazer, vamos fazer depois do treino. E eu, né, tava começando, né, cara? Falei, joia, vai treinar e vem fazer o teste cognitivo. O que deu, né, cara? Ele fez o teste dentro do tempo, beleza, tudo esquematizado. E ele teve, só para colocar um número assim aleatório, só para vocês entenderem, né? Por exemplo, ele fez 50 acertos, só que ele deixou, por exemplo, 20 símbolos para trás. E assim, para um cara que eu já tinha conversado, tinha visto como ele era e tal, tinha já um histórico dele que ele já tinha feito. Falei, cara, não tá muito certo esse cara deixar 20 símbolos para trás, cara, não tá batendo, né, a informação. E aí cheguei para ele e falei, ô fulano, cara, vamos fazer o seguinte, vem amanhã de manhã, né? Outro dia falei com ele, falei, ó, deu uma alteração ali e tal, claro, não fui falar para ele que era por causa do treino, por causa de qualquer coisa assim, serviu muito de aprendizado para mim. Eu falei, ó, vem aqui amanhã de manhã, antes de você
ir para o teu treinamento físico, para academia, qualquer outra coisa, toma o teu café e já vem aqui na minha sala para a gente poder fazer o teste. E assim, ele refez o teste, o que foi incrível? A quantidade de acerto dele não variou muito. Tipo, de 50 ele acertou 52. Só que a quantidade de omissão de 20 foi para 1. É. De 20 foi para 1. Então, ou seja, isso que você está falando, né, Marcelo, do quanto que o desgaste físico, muitas vezes lá no final do jogo, e eu sei aqui que muitos atletas podem estar pensando nesse sentido, e não só atleta de futebol, gente, estou falando porque muitos Atleta em atletas de outras geral, modalidades né? pedem a gente também, mas principalmente as modalidades que você tem que ter uma certa intensidade física, tem que ter uma certa resistência física. Olha o quanto que no final da prova, ou no final do jogo, né, a gente considerar aí os jogos de vôlei, basquete, futsal, futebol de campo, o quanto que esse cara, né, a atenção dele, muitas vezes, olha o tanto que esse cara, que por mais inteligente que ele fosse, por mais que fosse boa a parte cognitiva dele, depois de um treino, cara, um treino ali de 1h30, 2 horas no máximo, né, o quanto que o fator atencional dele oscilou. Claro, pode ter sido aquele atleta em específico, pode ser, mas que foi interessante assim fazer essa análise. Tal. Até eu brinco inclusive, com o psicólogo da base lá do clube, que eu falo, cara, é uma pesquisa que eu quero fazer. Sabe, você fazer um teste de atenção com um monte de atletas antes deles irem para o treino, mas um monte, tem 50, 60. E aí pedir para eles irem treinar e logo que eles treinarem, eles voltam, por exemplo, uma semana depois, até para esquecer como é o teste, eles voltam depois de fazer o treino, fazem de novo o teste para a gente poder correlacionar uma coisa com a outra. Não, E reduz aí a gente muito. explica um pouquinho É uma dessa diferença ligação. gritante, né? É uma diferença gritante. E esse foi um exemplo assim que eu vivi na pele, né, cara, que mostrou pra gente, né, o quanto que essa questão do desgaste físico altera essas situações que o nosso colega colocou ali, que envolve muito essa questão da neuropsicologia. Né? E aí a gente já coloca aí uma relação mente-corpo que ela é gigantesca, né, nesse sentido. E aí eu só queria trazer algo, talvez até mais como conhecimento, né, Marcelo, quando a gente fala da questão de neurotransmissor, né, que é o nosso mensageiro, que, ou seja, quando eu faço algo, quando eu como algo, quando eu pratico uma atividade física, o quanto que essa questão de neurotransmissor, né, e eles são uns mensageiros do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, se espalham pelo nosso corpo. E eu quero trazer só dois, né, cara, para a gente poder tanto relembrar, a gente enquanto profissional, e para as pessoas que quiserem, né, ir atrás de informação, entender o quanto que isso traz de benefício, não só físico como mental, e por que muitas vezes a gente vê essa conexão corpo e mente a partir da atividade física. A primeira, é claro, que é a questão da dopamina, né? Que a gente chama até do tal do hormônio da felicidade, que é o que vai gerar Motivação. prazer, satisfação, motivação. Por isso que depois de lá o cara faz uma sessão contigo, né? De personal. Você trabalha com gente mais velha também, Marcelo, ou é só menino? Eu tenho atletas ali, meu público médio ali é de 13, 14 anos. Tem alguns mais velhos ali, profissionais, né? Uhum. Mais de 20, 21. E tem Fernando Thiago, treina comigo. Fernando Ah, tá Thiago treina treinando comigo. então. E tem pai do Muralha, do Curitiba, também treina comigo. Não, legal, porque eu pergunto isso, né, Marcelo, justamente porque, assim, e é claro, pergunto até no caso de alguém que não tem o esporte como algo, como fim, né? Sim. Ah, ele está fazendo aquilo porque ele sabe que ele precisa para ter rendimento. Não, tô falando como se fosse eu. Vou lá treinar contigo e a nossa sensação, né, de satisfação, Prazer. tranquilidade, de relaxamento, está envolvida a tal da dopamina. É É. ela que, né, como se fossem pequenas bolinhas no cérebro, ela começa a explodir e dá aquela sensação que, cara, quando você... Eu brincava com alguns e falava, cara, a melhor sensação depois que você volta da academia ou de um treino, ou que nem eu, que daqui a pouco estou indo jogar minha bola lá, a melhor sensação é o banho, porque no banho você pensa assim, cara, consegui, treinei, joguei, corri, chutei, ou seja, toda aquela sensação de relaxamento que o exercício físico te provoca, né, isso é o efeito, né, desses neurotransmissores. Então eu queria trazer só para destacar esse ponto importante, que acho que E, claro, é bem científico, e um mas que parênteses ajuda ali, muito a né, William? A entender. dopamina, como um trabalho hormonal também, para o pessoal entender, quanto maior a dopamina, maior a ativação de dopamina no nosso corpo, maior vai ser, eu uso muito ali prazer e recompensa, né? Quando eu estou trabalhando Uhum. uma atividade ali com os meninos, nessa questão de motivação. Então, trabalho com trabalhinhos ali com objetivo de curto, a médio e longo prazo, por exemplo, né? Uhum. Tendo É essa legal. situação de recompensa, prazer e recompensa, né? E a dopamina, gente,
talvez quem não saiba, quanto maior o nível de dopamina no nosso corpo, maior vai ser ali no atleta, seja no treino, no jogo, o nível de concentração, né? O nível de foco, o nível de atenção. Só que o contrário também funciona, né? Quanto menor for o nível de dopamina no corpo, mais vai ficar prejudicado também essas sensações, né? Não é só o fator positivo. Tem o lado inverso da dopamina também, né? Que daí vai prejudicar, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, Marcelo, que eu quero trazer o outro neurotransmissor que a gente trabalha também, que se chama serotonina. Que Serotonina. ele é o que muitas vezes controla o nosso humor, nosso bem-estar, apetite, o sono, temperatura corporal, porque assim, claro, dentro de pesquisa e dentro do que a gente estuda também, pessoas, por exemplo, que desenvolvem, inclusive, transtornos, têm uma questão de taxas desses neurotransmissores menores. Então, Uhum. vamos pensar, né, gente? Uma pessoa que, por exemplo, está numa situação de depressão, né? E poderia até ser a pergunta de algum de vocês, né? Pô, mas por que que o exercício físico muitas vezes ajuda pessoas que têm uma solidão extrema, têm momentos, muitas vezes, né, de depressão, de tristeza e tal? Cara, essa é uma justificativa muito legal, né? Porque a gente fala assim, baixos níveis de dopamina, de serotonina, mas a pessoa também está com aquele humor que ninguém aguenta. Alguns de manhã, né? Aham. Tem aquela questão de a serotonina está muito baixa, eu me identifico um pouco, mas assim, passa uns 10, 15 minutos também, já está tudo normal. Mas tem isso, né? Essa ligação que tem é muito louca. E aí, Marcelo, cara, eu até tinha deixado registrado aqui pra gente, para ser uma das últimas perguntas, mas eu quero trazer aqui até para alavancar já um outro tema. Bora. Porque assim, cara, eu, claro, há muitos anos já trabalhando com atleta profissional, e claro, muitos anos também, quase uma década aí, mais de uma década, né, trabalhando com jovens atletas. Uma coisa é a gente falar sobre a questão do sono. E aqui a gente está falando da relação entre parte física e parte mental. E aí eu brinco com meus atletas porque tem uma das técnicas que a gente utiliza na clínica, a gente fala sobre os pilares, né? A gente fala sobre a parte física, parte técnica, mental e tal. E aí, quando a gente fala dessa parte física, a gente fala para eles o quão importante é a questão do sono, e aí a gente traz aquela máxima, né, de que o sono, ele também é treinamento e faz parte do treinamento. Mas, cara, eu preciso que você, enquanto preparador físico, se os meus atletas lá da clínica estiverem escutando, até os Bora. atletas do clube, que muitas vezes tem essa coisa na cabeça, né, cara, de muitas vezes, não, mas depois eu recupero, depois eu recupero, depois eu recupero, e quando vai ver, Já o é. cara tem uma lesão, muitas vezes, lesão, gente, porque não recuperou a parte muscular da forma como poderia. Daí eu acho que já entra um adendo aí de hidratação, que é importante também, né, Marcelo? Mas antes de Total. hidratação, alimentação, vamos falar do sono, cara. Me ajuda a convencer esses caras aí o quanto que o sono ele é importante, Vambora. né, pensando, né, no trabalho de um atleta, mesmo ele sendo da iniciação, né? Talvez nem tanto lado profissional, que já tem uma clareza até um pouco, né, melhor, uma maturidade um pouquinho maior, até experiência em alguns sentidos, mas até para os atletas de iniciação, né, cara, eles entenderem. E eu imagino que vocês aí estão ouvindo que são pai e mãe, muitas vezes brigam com o outro atleta, né, que o cara simplesmente, né, fica no videogame, fica no Vai celular, e aí ele tem que acordar no quebrar. outro dia às Isso 5 horas da aí, manhã para ir cara. jogar, e aí o desempenho dele é horrível, né. Conta aí que daí, dependendo do que você falar, eu vou contar mais uma Bora. história para galera. Vambora. Cara, assim, pessoal, o sono, eu sou muito assim. O dia de hoje não volta mais. O treinamento de ontem não volta mais. Se você se dedicou 100%, beleza. Se você se dedicou 99%, a chance de você recuperar aquele 1% já passou. Não tem como. Amanhã é um outro dia que você tem que buscar o 100%. Né? Eu tinha um professor, e quando eu era atleta, falava muito isso para mim. O nome dele é Nilinho Neves, filho do grandioso Nilo Neves, do Curitiba aí. Então, eu trabalhei um bom tempo com ele, e ele falava assim pra gente, pessoal, esse tiro que você deu aqui agora, ele não volta mais. Se você deu 100%, ótimo, parabéns. Se você deu 99% nesse tiro de 10, 20 metros aqui para fazer uma recomposição defensiva, você ficou para trás. Passou. Não volta mais. Dificilmente você vai conseguir recuperar esse tiro. Já passou, acabou. Não tem como voltar no tempo. Né? E com o sono, William, cara, eu bato muito nessa tecla com os meninos. Eu vejo o sono assim, uma parte essencial da rotina de treinamento. Né? Essencial, assim como é a nutrição, como é a psicologia, assim como cara, diversos fatores ali, o setor social, né? O fator social também, que o clube, eu sei que os clubes trabalham muito isso. Então, o sono eu vejo como uma parte importantíssima da rotina, né? Diria que
presta atenção, diria que é um dos principais fatores para o atleta ter um bom desempenho. Um dos principais fatores. Vamos correlacionar aqui com algumas capacidades físicas ali para ver se a gente consegue fazer com que o pessoal entenda. Pensando em atletas lá, vamos falar primeiro do capacidade aeróbica, que é uma capacidade física importante, né? Um fator que contribui para que a gente tenha uma melhor capacidade aeróbica é a função das mitocôndrias, né? E a gente entra na parte um pouco de fisiologia, a gente vai ter que falar, tá? Vou tentar ser o mais direto possível aqui. Um fator que contribui para melhorar a capacidade da capacidade aeróbica é o fator das mitocôndrias no organismo, né? As mitocôndrias, elas são pequenas estruturas dentro das células dos músculos que são responsáveis por gerar energia no músculo durante o exercício, né? Então, as mitocôndrias têm um fator essencial na geração de energia dentro do músculo na hora da ação, né? E dormir mal, gente, faz com que essa função faz com que a gente reduza a nossa fisiologia, o nosso corpo, reduza a função da mitocôndria em pessoas saudáveis, por exemplo. Então, a pessoa, ela se alimenta bem, ela treina bem, ela tem um psicólogo, ela tem a questão social, ela tem um pilar familiar legal, mas ela dorme mal. Então, você quebrou um lado da engrenagem. Dificilmente, você dormindo mal, você vai conseguir render bem. Então, capacidade aeróbica, gente, é uma das principais capacidades físicas aí para o atleta, né? De esportes, ali, futebol, esses outros esportes intermitentes, né? Então, se a mitocôndria dentro do nosso corpo não trabalhar bem, vai nos faltar capacidade de produzir força, por exemplo, na hora de uma ação, né? Vamos pensar ali, então, tem muita criança que, acredito eu, ou pais que têm filhos, vão pensar no crescimento muscular, né? No crescimento muscular ali, maturação e tal. Vamos tentar ser direto também. O sono, ele interfere muito também nesse crescimento, né? O crescimento muscular, quando que ele ocorre? Ele ocorre quando a gente está fazendo uma síntese proteica, né? O crescimento muscular, ele ocorre quando novas proteínas são adicionadas à estrutura muscular, né? E o nome desse processo, ele é chamado síntese de proteína muscular. Aqui é um dado, gente, até mesmo, tá? Poucas noites de sono insuficiente, que eu diria ali que uma boa noite de sono é de 7 a 9 horas, então insuficiente fica abaixo de 7, até mesmo poucas noites, não todas, poucas noites de sono mal dormidas, ali a gente vai reduzir muito em questão de porcentagem das respostas de síntese proteicas no nosso corpo, né? Além de quanto menor o nível de força, menor vai ser a capacidade de produzir força. Então, pense, o nosso corpo ele precisa de síntese proteica para crescer, né? O nosso músculo ele precisa de síntese proteica o tempo inteiro para crescer. E quanto mais a gente dorme mal, menor a síntese proteica. Então, menos o nosso músculo vai crescer, menor vai ser o crescimento, né? Então, não adianta treinar para crescer, ter mais força, ter mais potência e dormir mal. Não vai acontecer a síntese proteica da maneira que tem que ser, gente. Aí não vai desenvolver, não tem jeito. Então, é uma engrenagem. O sono depende, o crescimento, né? Depende da síntese proteica. E a síntese proteica depende do sono. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Deixa eu pensar aqui numa outra capacidade legal para a gente comentar. Outra coisa importante, relação ao hormônio, que também tem relação com o crescimento. Vários estudos ali, quando a gente vai fazer uma relação de capacidade física e sono, eles mostram para a gente que o sono insuficiente, ele reduz a eficácia da insulina, né? E o hormônio da insulina, ele também tem uma porcentagem de função, né? Para que os músculos absorvam glicose, né? E a partir da glicose, ela é transformada em glicogênio e esse glicogênio é utilizado como fonte de energia na hora do exercício, né? Então, quando a gente tem algumas noites ali de sono que a gente não consegue descansar bem, a gente não vai conseguir utilizar a insulina como um transmissor de glicogênio para o músculo, tá? Então,
a gente precisa de o atleta, de qualquer esporte, ping-pong, né? Que eu sei que você trabalha com uns aí também de tênis. Não, ping-pong não, cara. Aí você tá ofendendo os atletas. Tênis de mesa. Tênis de mesa, desculpa. Isso. Obrigado. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Eu sou leigo no tênis de mesa. Então, o atleta de tênis de mesa, gente, ele precisa de glicogênio. Ele precisa de glicogênio. Independente se a ação dele... Desconheço a modalidade, tá? Estou dando aqui uma opinião mais científica. Independente do tamanho da ação, da capacidade de força que ele vai precisar para executar a ação, ele precisa de glicogênio, tá? Então, ele vai ter que ingerir glicose, né? Essa glicose vai ser quebrada e transformada em glicogênio. O glicogênio vai para a corrente, dando a energia necessária para ele. E quando ele dorme mal, ele acaba não ativando, né, da maneira que deveria ser ativada a insulina. Então, por mais que ele ingira ali a quantidade necessária de glicogênio, se ele não dormir bem, o transmissor que vai precisar ser ativado para que esse glicogênio vá para o corpo dele, que é a insulina também, ele não vai conseguir. Tá? Então, cara, é muito louco. Essa questão fisiológica é muito louca. Então, uma coisa depende da outra. Não tem como ser só uma coisa. É uma engrenagem, cara. O desempenho, independente do esporte, é uma engrenagem. Tá? Aqui a gente está correlacionando com o sono, mas pô, tem a questão nutricional, que daí se ingerir, né, o glicogênio, a alimentação correta, o micro, o macronutriente, para fazer com que a insulina trabalhe bem, que o glicogênio seja quebrado, caia na corrente e transforme isso em resultado, em potência, em força. Né? Então, cara, é muito louco. E questão da luz ali que você falou, vamos pensar ali num tipo de estresse, né? Vamos tentar correlacionar com o sono também o estresse, que é um assunto legal para a gente falar. Sim. O estresse, ele aumenta, gente. O estresse, ele aumenta. Quanto maior o estresse aumenta, vamos dizer que o estresse aumenta o cortisol no nosso corpo. Sim. Né? E com o aumento do cortisol, acaba não liberando. Deixa eu lembrar aqui, cara, me fugiu a palavra. Acaba não liberando melatonina. Melatonina também, que é muito importante ali para o controle. Né, para esse controle. E essa melatonina, ela é importante para estimular o sono. Tá? E o grande problema do sono, que o William falou, de tela, de TV, é a luz forte. Né? A luz do celular, a luz da TV até muito tarde, essa luz branca que fica na cara da pessoa, tanto que a gente, né, orienta, não assista muito perto, não fica muito perto. Né? E essa melatonina, como ela é importante para estimular o sono, e também o problema do sono, além da luz branca, faz com que impeça essa liberação de melatonina. Aí o que o cérebro vai interpretar? Cara, eu preciso ficar ligado. Essa luz forte, a partir dessas situações fisiológicas que acontecem no interior do corpo, que as pessoas nem sabem o que está acontecendo, mas acontece vários processos. Essa luz forte do celular, da TV até tarde, essa claridade no quarto, vai fazer com que o cérebro interprete que ele tem que ficar ligado. Não que ele tem que relaxar, que ele tem que descansar. E isso vai atrapalhar o sono também. Entende? Então, cara, são vários fatores assim, que interferem no sono e, consequentemente, 100% interferem no rendimento. Entende? Cara, é muito louco. Eu acho que daria uma live inteira, né, Marcelo? E outra, né? Só quis estimular esse tema porque, claro, quando a gente fala dessa ligação entre parte física e mental, é algo que a gente fala tanto, que a gente bate tanto, né, cara? Principalmente quando trabalha de forma individualizada com o atleta, que é a questão da qualidade do sono. E aí, quando o atleta está na clínica e a gente vai analisar o jogo, por exemplo, fala, cara, a análise do jogo em si, ele começa da tua noite anterior. E aí, o protocolo que a gente tem de analisar jogo, ele começa lá. E aí por isso que eu quero até trazer duas historinhas. Antes, só a questão que acho que foi até o Miguel ali que comentou, dessa questão da luz, né? Porque acho que tem uma reportagem, e quem tiver interesse, né, gente, até para mostrar depois, né, para os pais e mães aí, tem uma reportagem que só não sei se está no GE, se está no YouTube, acho que se colocar lá Seleção Brasileira, sono, alguma coisa assim, a pessoa vai achar que eles fazem uma reportagem falando sobre a importância do sono nos atletas da Seleção Brasileira principal, né, masculino, e aí mostra um aplicativo lá que eles acabam utilizando lá na CBF para poder monitorar o sono dos atletas. Claro, nos clubes de forma geral, o sono só é monitorado quando se percebe que tem um problema, que tem algo que está atrapalhando o dia a dia. Daí, claro, a gente tem que analisar também a questão do contexto, que é isso que você estava falando, né, Marcelo? Sim. De entender a questão do que está estressando, e muitas vezes quando você está falando de nível profissional, né,
o cara tem filho pequeno, ou ele tem a esposa, às vezes a sogra está em casa, então assim, um monte de coisa que pode se acumular, né? Ou muitas vezes tem uma pessoa doente na família que está cuidando, sei lá, pode ter N coisas. Cada um com a Isso é sua um exemplo, né? particularidade, né? Sim, a gente está dando um exemplo aqui de situações de contexto que podem rolar para que o estresse seja gerado. Isso tudo aí, a aula de fisiologia que o Marcelo falou aí, né, sobre cortisol, sobre melatonina, tudo isso, o quanto que isso é interessante. Só para resgatar ali o que o Miguel tinha comentado sobre a questão da luz. E aí, Marcelo, o que acontece, cara? Eu cheguei a trabalhar, aí brincando aqui, né, com tênis de mesa também, só que eu cheguei a trabalhar em equipe, né, de tênis de mesa. E aí a gente foi para uma competição em, se eu não me engano, essa acho que foi em Ponta Grossa, cara. Isso, foi em Ponta Grossa. Eu lembro que eu fui de moto até lá para acompanhar eles. E aí, num dos jogos que acabou tendo, eu tirei um dos atletas para conversar meio à parte, e ele estava tomando energético. E aí eu estava conhecendo também o grupo naquele momento e tal. E aí eu fui perguntar para ele, ele falou, cara, mas por que você toma energético? Eu acho que era 8:30 da manhã, uma coisa assim, sabe? Eu falei, William, é simples, cara. Ele falou, eu muitas vezes não consigo dormir, vou dormir lá por 4, 5 horas da manhã e tenho que acordar às 7 para jogar. O que eu vou fazer para recompor a minha energia energética? Eu falei, meu Deus, cara, você tá louco, velho. Eu falei, calma, não, faz o seguinte, beleza, joga aí, passa o final de semana da competição, mas quando voltar, vamos trabalhar o que a gente na psicologia chama de higiene do sono. Né? Eu falei, cara, vamos trabalhar o teu sono e principalmente o teu sono pré-jogo, claro, aí durante a semana é importantíssimo, igual você falou, né? Tem uma questão energética até do tênis de mesa que também existe, que ela é importante, e aí tem essa questão do pré-jogo, que, como eu falei para você, né, sempre na minha análise entra essa noite anterior, então essa é uma das histórias. E a outra, cara, também é de um cunho mais clínico, né, mais individualizado, onde o atleta trouxe para mim que, por exemplo, ele, um dia antes do jogo, ele se matava de treinar para tentar dormir o mais rápido possível para estar bem descansado para outro dia. A hora que ele me falou, eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu entendi direito, cara? Eu perguntei de novo, falei, cara, como que é a tua noite pré-jogo? Ele falou, não, aliás, teu dia, né? Pré-jogo. Por exemplo, ó, o menino ia jogar no outro dia, né? Como se fosse amanhã, sexta-feira. Falei, não, eu pego a quinta-feira, eu treino mais do que todos os outros dias e, cara, fico num cansaço extremo para que eu possa chegar de noite e possa dormir mais cedo e no outro dia eu tá muito bem. E aí, Marcelo, entra a questão, claro, do cansaço daquelas De controle, belas né? 48 horas, né? Oi? Entra a questão de controle também, né? Não, Porque o treinamento, e além da lógico, fadiga acumulada, cara, ele é, tem uma competição no outro dia, às vezes de manhã, e aí eu falei para ele, cara, tem um ciclo de 48 horas, né, que normalmente tem uma questão de dor tardia, né, de um ciclo aí de 48 horas, que eu falei, se você treinou pra caramba até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, dormiu em 7, 8, o dormir 7, 8 não tem problema. Mas agora, a quantidade de carga que você tem até as 4 horas da tarde, e você vai jogar, por exemplo, 15 horas depois, ou sei lá, menos de 24 horas depois, falei, cara, olha o tanto de fadiga acumulada no teu corpo que você tem. Aí não tem parte mental que vai te preparar nada não tem. se a pessoa não começar do básico, que é, claro, né, esse entendimento. Acredito que depois da conversa também ele pôde entender bem essa questão não só da higiene do sono, mas também da preparação um dia antes, né, cara? Mas, assim, muito interessante para ver como que, às vezes, coisas, cara, simples, extremamente Te simples, né? contar E o uma quanto que isso aqui pode, no agora. final, Te contar uma. alterar a performance do atleta, né? E às Não, vezes, né, gente, pode ter história aí de alguns de vocês, né? De entender que não, vou me matar de treinar hoje, que é quinta-feira, porque amanhã é sexta e para mim dormir melhor, né? Para minha assim, competição de amanhã eu vou fadigar ao máximo, mas não é vamos, isso não. vamos, vamos, vamos pensar que assim, o que você faz no seu dia a dia vai dizer muito como vai ser a qualidade do seu sono, Sim, né? Então, uma pessoa ali saudável, que se exercita bem durante o dia, trabalha, vai para academia, faz seu futebol lá, cara, a probabilidade de ter uma noite de sono bem descansada, ele ter algumas horas ali de sono ideal, né, naquela fase boa do sono, pô, vai acontecer. Ele teve um desgaste durante o dia, gastou energia, tal. Então, a probabilidade dele dormir bem é boa. Mas agora, sim, acontece de rendimento, né? Ou vamos pensar assim, qualquer esporte, ou até mesmo os meninos de clube de base lá, tem um controle de carga que tem que ser seguido, né? Principalmente em semana pré-competitiva, sim. né? Semana pré-jogo, no dia pré-jogo. Cara, ele tem no dentro do macro, meso, micro ciclo, né? Tem ali a quantidade de carga ideal para um dia pré-jogo, por exemplo, para um treino pré-jogo.
Então, é que nem você falou, a quantidade de fadiga acumulada. Então, nem sempre, gente, quanto mais será melhor, né? Nem sempre. Tem gente que pensa assim, eu vou treinar mais, tá? Mas qual a condição que você está treinando? Né? Será Não, às vezes até que eu vou dormir mais, né, Marcelo? No pré-jogo. Vou dormir 10 que... horas. Cara, Aqui, ó, sai pra do gente falar. ritual. Eu tenho um atleta, não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas tá comigo já há uns 2 anos aí, tá? Evoluindo bem. E, cara, eu sempre estimulo os meninos assim, pessoal, tô indo pro treino, bem ligado, né? Pô, tem mulher que sai da escola, almoça e vem, eu falo, tenta vir o mais ligado possível, né? Porque o estímulo que você vai dar pro teu cérebro antes da ação vai dizer muito como vai ser o teu rendimento dentro da atividade, né? Isso você pode explicar melhor que eu também. Aí, pô, mulher que vinha no treino, ele, cara, não rendia, eu queria fazer um treinamento de potência, de força máxima ali e tal, resistência anaeróbica, e não rendia. Eu, cara, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? E eu sempre dava orientação, pô, dorme bem, descansa bem. Cara, o moleque saía da escola, almoçava, entrava no carro e dormia. Daí o pai dele falou, professor, ele dormia porque você falou que quanto mais ele dormisse, antes do treino, mais ele ia descansar. Então, o que ele interpretou? Que esses 30, 40 minutos antes do treino, se ele viesse dormindo, ele ia ter um maior potencial físico, né? Aí não é assim também que funciona, né? Porque o estímulo que a gente dá, aquela questão de motivação, aí, né? Motivação, o que a gente vai estimular o nosso cérebro antes da ação principal é muito importante. Então, se eu quero fazer um trabalho com ele ali, que ele vai ter que ter uma dose alta de concentração, de motivação, e ele chega dormindo no treino, cara, até ele pegar no ritmo do treino, acabou o treino. Entendeu? Então, É verdade. Aí eu falei, cara, não é pra mim dormir, bicho, é pra você dormir bem em casa à noite. Vai dormir cedo e tal, se alimenta bem, hidrata e vai dormir. Não é pra vir dormir, ele vinha dormir no carro. Aí depois que eu fui entender o que estava acontecendo, que ele não estava rendendo. Aí depois melhorou, aí começou a produzir mais. Chegava mais motivado, né? Chegava mais ligado. Comeu uma feijoada, vinha dormindo no carro e queria chegar no... E queria arregaçar no treino, né? Não tem como, né? Não dá. Não, legal. Ô, Marcelo, só para mim até também juntar uma situação com outra, até porque assim, a gente tá chegando em 55 minutos, né, de live, cara, para mim ainda vai mais Falando nada ainda, bicho. cara, pelo menos vai mais uns 10, 15 minutos aqui tranquilo. E assim, eu só queria trazer uma situação, eu já falo com o Alves André, né, que tá comentando aí sobre momentos desses dias de jogo, né? O Alves, fica aí um pouquinho que a gente já volta a falar dessa parte da preparação mental, que eu queria trazer só para a gente atrelar uma coisa com a outra, Marcelo, porque envolve, de novo, o tema aqui da nossa live, que é essa questão da relação entre a preparação física e mental. A gente está falando aqui sobre sono, e assim, a gente está falando de sono, a gente citou exemplos até de atletas que são atletas de formação, atletas menores, não digo nem de base, mas assim, são iniciantes, né, cara? Estão nesse processo de formação. Mas agora a gente pode mudar um pouquinho de discurso, porque eu queria atrelar, porque você falou em detalhes, inclusive, com relação a tudo que acontece quando o atleta tem uma noite de sono ruim e ele está no pré-jogo dele, ou até mesmo durante a semana. Se a gente estivesse falando aqui, eu sei que tem atletas aqui que são profissionais, Acabou de inclusive, entrar né, ou aqueles que já aí. estão bem. Exatamente. Acabou de entrar um, São hein? muitos aí que... Inclusive, ele tem que treinar hoje ainda. Então aí, ó. Então é o seguinte, cara, para a gente poder falar para eles, acabou de falar da questão da importância do sono, só que eu queria perguntar para você o seguinte, pensando na parte física, né? A gente entende que a questão do sono ela é degradante quando a gente pensa na questão da performance. E se a gente atrelar junto com isso a questão do álcool, da má alimentação, quanto que potencializa a perda de tanto de regeneração muscular, tudo, cara, falta de hidratação, e aí a gente sabe que questões, a gente pode até citar aqui de forma direta, porque, igual eu falei aqui, tanto no meu Instagram quanto no teu, são vários atletas em formação que ouvem, né? E outra, cara, pô, uma galera show que tá aqui acompanhando, a gente tá com uma média de 50 pessoas desde o início da live, né? Então acho que não tá tão chato assim, né? Porque assim, a gente tem que ser direto, porque eu, claro, falo isso abertamente com os atletas também que a gente trabalha, no sentido de falar, e por isso que eu quero ouvir você trazer esse tema também, porque a gente tem que falar da cerveja, tem que falar da cachaça, tem que falar muitas vezes do uso de drogas, que não é um absurdo a gente poder pelo menos falar para o nosso atleta, por quê? Porque muitas vezes isso parte
numa situação muito mais social, eu fazer parte do meio, cara, já que eu sou jogador, eu sou atleta, Vou eu treino tomar todo uma de vez dia, em quando eu ali. como bem todo dia, cara, mas assim, o quanto que aquele porre que o cara tomou. Agora, ó, pessoal, tá só respeitando os atletas de informação, mas vamos falar que agora do 17 ali para frente, eu tô falando 17 para frente, porque a gente já tem, né, vários estudos de caso aí de forma prática, né, de quanto que o porre dos 17 anos para frente pode ser prejudicial. Mas, e claro, estou só falando isso, né, até para vocês entenderem, galera, que a gente está falando dessa conexão, né, mente-corpo. E aí a gente está falando de uma situação lá que a gente já falou aqui do início da live, né, de tomada de decisão, de concentração, de motivação, e agora atrelando a questão do sono e trazendo ele para a parte física. E agora eu quero entender, Marcelo, quando a gente atrela isso com coisas que potencializam. Quanto tempo depois um cara de um bom nível, né, vamos falar de um cara de bom nível, quanto tempo esse cara vai demorar depois para recuperar tudo que ele poderia ter já recuperado se ele não tivesse ingerido uma caixa inteira de Cerveja. cerveja? De repente, né, vamos até exagerar aqui para ficar muito na cabeça aqui dos pais, dos treinadores, dos atletas que estão ouvindo a gente, não tivesse de repente utilizado alguma droga que foi influenciado por alguém. Né? Então, assim, para mostrar para o nosso atleta, e inclusive aqueles de iniciação, o quão prejudicial isso é para a nossa parte física e, óbvio, como atleta, então, a nível de desempenho físico, já que a máquina de trabalho dele, né, é a parte física, o quanto que essas coisas potencializam, né, não só a questão de risco de lesão, mas até de queda de Mas a performance. Né? Então, diminuição a diminuição de rendimento, de performance, né? perfeito. Cara, assim, vamos começar com hidratação ali, né? Eu sempre falo para os meninos, e eles vão lembrar, que o corpo ele não foi feito para sentir sede. Né? O corpo não foi feito para sentir sede. Nossa questão, a nossa parte fisiológica, ela não foi programada para o corpo sentir sede. Né? Então, Sentir sede já é um sinal já que está alguma coisa sentir errada. sede já é um sinal de desidratação. Perfeito. Né? Então, tem gente ali, pô, tá no meio do jogo, tá cansado, tá Beba treinando. café. Eu tô aqui, ó, eu não sinto sede. Então, eu sempre falo para os ali, professor, vai tomar água, professor, não tô com sede. Cara, mas não é para sentir sede. Quando você sente a tal da sede, já é um sinal de que o teu organismo não está funcionando da maneira que tinha que funcionar. Né? E o corpo desidratado, a gente tem inúmeras perdas, né? Cognitiva, né? A capacidade de receber o estímulo, pensar na resposta e executar, que na hora do jogo tem que ser em 2 segundos, 1 segundo, muitas vezes, né? Ele vai diminuir essa capacidade de resposta, né? Dentro desses 3 processos: percepção, né? Recebi o estímulo, pensei na resposta, efetuei a resposta, essa capacidade vai ficar diminuída, né? Além do que fadiga precoce, né? Que eu diria que é um dos principais fatores que o pessoal pensa: professor, eu estou cansado, estou cansando muito rápido, será que é minha resistência? Nem sempre, meu amigo. Você está se hidratando direito? Você está sentindo muita sede? Então é um sinal de que você pode ter sim uma fadiga precoce. Pela tua musculatura, pelo teu organismo tá desidratado. Né? Sem contar ali, William, desidratação, questão articular. Né? A gente tem ali os líquidos sinoviais, né, que fazem toda essa situação de articulação, só que as nossas articulações, os nossos tendões precisam de hidratação também. Né? Então, a hidratação ela é a forma, é o combustível, né, mais prático para a gente ingerir na hora de uma atividade, para que a gente diminua o mínimo possível, né, as nossas capacidades e demore mais para chegar no estado de fadiga. Né? Lógico que a gente tem ali hoje, a gente tem carbogel, tem carboidrato, né, que é a principal fonte de energia que o pessoal vai tomar e tal. Só que, gente, tem gente que fala, não tenho carboidrato. Cara, toma água. Né? Lógico, não é a água que vai dar essa energia e tal que o carboidrato oferece. Mas a água vai ajudar muito em relação à fadiga, né? Em relação à desidratação. E causando desidratação, a gente tem outros fatores ali fisiológicos que vão reduzir nossa performance também. Né? Então, não dá para pensar assim, a água só vai hidratar. Beleza, ela vai te hidratar, é simples, hidratação. Só que o que ela vai te causar, se você estiver desidratado, é muito grande. A perda é muito grande, muito maior do que estar hidratado. Entende? Muito maior. Então é melhor se hidratar, gente. Não toma um sede, toma um golinho de água. Porque ficar desidratado
vocês terão grandes percas, uma diminuição muito grande de capacidade, tá? Além de que, né, a fadiga tá aí. Agora, em relação ao álcool, né, para os 18 mais ali, cara, assim, vamos pensar, eu venho de uma escola disciplinar, né? Então, eu sou muito sério no que eu faço, eu converso com os meninos da forma que tem que falar, né? E sobre esses assuntos também, né? Eu converso muito, oriento muito, tento ajudar da melhor maneira possível, né? E, cara, é um contramão da outra. Vamos pensar em atleta profissional que tá assistindo aí. Não combina, não tem como. O cara falar para mim que quer ter um bom desempenho a longo prazo, o desempenho a curto, bom desempenho a curto prazo também não funciona. A longo prazo, o cara querer ter um bom desempenho a longo prazo e no final de semana o cara tomar 3, 4 latinhas, 2. Não vamos nem falar de uma caixa. Porque esse cara aqui, profissional, que toma uma caixa, cara, a vida dentro do futebol vai ser curta. Entende? Lógico, antigamente era outra situação. Hoje a gente tem muitos meios de controlar, de melhorar, de analisar, de avaliar, que o cara que tem uma atitude dessa hoje, o cara não joga. O cara não joga. Sim, é verdade. Entendeu? Porque a questão fisiológica, hormonal dele vai ficar totalmente na contramão da questão fisiológica ideal para um atleta. Principalmente, cara, gordura. Gordura. O nosso corpo, o nosso corpo, por que o pessoal fala assim, professor, vamos fazer uma correlação rapidinho aqui. Por que eu não consigo perder minha gordura abdominal? Eu não quero perder do braço, quero perder só abdominal. É normal. A gente, o nosso corpo, como um mecanismo de defesa, estocar gordura na barriga. O meu corpo ele não quer estocar gordura no bíceps, ele quer estocar na barriga. Por quê? Porque é aqui que estão os nossos órgãos. Então o cérebro ele pensa isso. Eu preciso proteger o meu centro aqui. Então é aqui que nós vamos colocar a gordura. E o álcool, ele tem uma relação gigantesca com o tecido adiposo, né? Além disso, o álcool tem uma relação também gigantesca com a quebra de gordura, né? Com a oxidação de gordura. Quanto maior o nível de álcool, maior será a facilidade da gente ter oxidação de gordura, perder gordura localizada, por exemplo, né? Então, não só localizada, porque é muito difícil perder localizada. A gente ganha e perde o corpo inteiro, porém com uma concentração maior abdominal. Então, você vai pegar um atleta ali, o cara tá pançudinho. Ele fala que não toma, que não sei o quê, que só toma uma. Cara, ele toma mais de uma. E o corpo dele ele vai mostrar pra gente que ele toma mais de uma. Entende? Lógico que tem a relação nutricional, de dieta, alimentação, macro, micronutrientes, se ingere muito carboidrato, assim, do ideal ou não, né? Mas essa relação do álcool, cara, o melhor conselho, eu não tomo bebida alcoólica. Não tomo bebida alcoólica, não gosto do gosto, tem algumas que eu gosto também, mas não consigo tomar. O conselho que eu dou para os atletas novos aí, os mais velhos, que querem ter uma vida longa no futebol de hoje e do futuro, esqueçam, esqueçam. Não combina com o atleta, né? Combina com o amador, combina com o cara que joga no final de semana, combina com o cara que não quer isso para a vida, mas quem quer isso para a vida, esquece, velho. Esquece, porque o trabalho para você correr atrás do prejuízo vai ser 1000 vezes maior do que o trabalho para você se manter bem. Entende? Que já é trabalhoso, né? Isso é um adendo, né, Marcelo? Só para não te cortando, mas assim, tem uma questão também que o atleta que, igual você falou, né, que já é profissional, aquele que está chegando muito perto do profissional, hoje tem uma questão chamada concorrência, que é aquela coisa, cara, você pode estar tomando tudo e tá para trás, mas aí você vai ver o cara que está não só no teu time, mas aquele que vai chegar daqui a pouco para concorrer com você, que às vezes o cara chega, pode até tecnicamente não ser aquilo que você tem, né? Mas o quanto o cara chega de disposição, se chegar inclusive com um pouquinho de competitividade a mais, Nossa. ele passa de moto do cara. William, né? eu falo, cara, é muito legal o que você falou, porque eu brigo muito, bato muito na tecla dos meninos isso, cara. Não só os meus particulares. Tudo que eu tento melhorar os meus particulares, eu faço para a FT10 também. Sim. Não é só para os meus particulares. Lógico, meus particulares eu tenho uma proximidade um pouquinho maior, porque é individual e tal. Cara, o quanto eu bato nessa tecla com eles, de que a competitividade, ela tá absurda. O futebol hoje não tem espaço para aquele cara que é 99% dedicado. Professor, mas eu faço
faço isso, eu treino e tal. Só que, cara, além de ser bom tecnicamente, né, psicologicamente, que tem que ter um acompanhamento, além de ser bom ali na parte social, questão social que é muito importante hoje, questão de educação, estudar, por exemplo. Além disso tudo, se o cara, além disso tudo que a gente falou, se o cara não for 100% todo dia em tudo que ele faz, ele não vai chegar. Ele não vai. Não basta ser bom, cara. Você tem que merecer, entendeu? Tem que merecer. Aí o que eu faço para merecer? Cara, é o meu treinamento tem que ser 100% todo dia. É o meu descanso que tem que ser bom todo dia. É a minha nutrição que tem que te dar combustível para aguentar esse treino forte todo dia. É o sono que vai te dar capacidade para recuperar bem. E no outro dia você ter glicogênio para trabalhar de novo. Entende? Então, cara, não tem espaço mais para aquele cara que se dedica mais ou menos. Isso profissional como para quem está chegando agora, os moleques de base. Cara, você tem que ser disciplinado. É isso que você quer? É. Então você vai ter que abrir mão de ser uma criança normal. Infelizmente. Entendeu? Infelizmente, cara, é assim. O esporte, William, eu acho até errado. Mas ele está cada vez mais precoce. Ele está cada vez mais precoce. Entendeu? Isso então... que assim, né, Marcelo? Isso que aqui a gente está falando, né, e a tua fala, né, especificamente, ela é muito voltada para os atletas de futebol. Você pega outras modalidades, cara, tem algo que eu gosto de trabalhar muito, e uma palavra que eu uso muito com meus atletas também, que se chama time. Então, cara, se a gente perder o nosso time, passou o cavalo encilhado, passou o momento, e aí como eu trabalho com muitas modalidades, tem modalidades, cara, que o time é muito cedo, cara. Tipo, o time é com 8 anos. Se o cara com 8 anos não estiver treinando em alto nível, competindo em alto nível, é difícil, cara. Se ele quiser, vou dar um exemplo bem simples. Hoje eu estou com quase 10 tenistas, por exemplo, na clínica. Cara, e é uma conversa que a gente tem com isso. O cara tem 15 anos e ele acha que, né, tá rolando aí o Roland Garros. Ele pode ser exceção? Pode ser, mas a gente nunca vai trabalhar com o cara sendo exceção. O cara vai ser a regra, né? Vai ser o que tá no meio do bando ali. Então, assim, cara, de entender que existem essas situações e a questão do time, né, que a gente traz, que traz um pouquinho disso, né? É isso que tá trazendo na tua fala, né, cara? Essa relação do time, William, eu gosto de trabalhar com os meninos com metas. Curto, médio e longo prazo. Cara, eu tento explicar para eles que a meta lá de longo futebol, a meta lá de longo prazo vai ser ele ser um atleta profissional. Só que para que ele consiga atingir essa meta a longo prazo, ele vai ter que ser muito consistente e disciplinado por anos para atingir todas as metas de curto prazo. Entende? Se ele não atingir a meta de curto prazo, ele não vai conseguir chegar na de longo prazo, nem na de médio. Então, terão constantemente novas metas a curto prazo, ano após ano, até com que ele consiga atingir a meta de longo. Entende? Então tem que fazer o agora, todos os dias, para conseguir daqui 10 anos, talvez, ser um atleta profissional. Entende? Então, tem que colher todo dia para lá na frente, talvez plantar. Tem que plantar todo dia para lá na frente, talvez colher. E talvez, né, Marcelo, um papo que a gente não vai entrar nesse papo aqui agora, tá? Mas eu acho que é muito legal de trazer, porque eu sei a quantidade de pais e mães que acabam assistindo a gente, né, pela questão do Cara, é um conteúdo. outro assunto legal que a gente podia falar, hein? Não, e assim, olha o que você está comentando, né? Que a gente está falando de atletas de iniciação que muitas vezes têm 9, 10, 11, 12 anos, né? E que muitas vezes, assim, o pai e a mãe são os grandes responsáveis por manter essa chama, essa motivação, não só a questão financeira e logística, né? Mas a questão, inclusive, de estar do lado, de apoiar de maneira certa, de fazer ou falar as coisas de maneira correta. Então, assim, cara, o tanto de tema aqui que a gente pode Nossa. abordar a partir de um assunto específico essa acho que é a parte mais legal de fazer as lives aqui, né? E aí, assim, conforme vai aparecendo a temática e a gente conhece as pessoas que realmente a gente sabe que entendem do assunto, a gente vai trazendo, porque assim, cara, é muita coisa, Cara, né? E aí aqui, pô, a gente tá 1 hora e pouco aqui já conversando e a riqueza, assim, de coisas, né? Até eu vou pedir pra galera aí, né? Porque a gente já tá quase finalizando, tá, turma? Então, para quem tá gostando aí da live, né, para mandar aí um comentário, manda alguma coisa aí com relação ao que vocês estão achando, porque, claro, é um feedback para mim, é um feedback para o Marcelo, né, no sentido de não só de planejar novas lives aqui entre nós, mas até de forma pessoal, né, Marcelo? Esse trabalho que a gente acaba fazendo, né, junto com os atletas de forma individualizada,
mas a importância que tem esses pequenos temas, né, cara? Porque isso que você está falando do cara chegar na meta dele de longo prazo, a gente está falando que é o detalhe, e o cara chegar lá na frente é o detalhe. Então, assim, pô, a É gente ficou detalhe, aqui 20 cara. minutos falando sobre sono, não é? A gente ficou 20 minutos falando sobre sono. Cara, é um detalhe que às vezes o menino ali que tem 10, 11, 12 anos, muitas vezes ele não tem a noção do quanto esse detalhe vai fazer com que ele tenha um rendimento melhor, tanto físico quanto mental, que vai estar acima da concorrência, que a gente acabou de falar aqui, né? Do quanto que hoje, nas modalidades em si, e principalmente em modalidades que você tem, são coletivas, né? Ou seja, É. você depende do outro para competir, para jogar e tal. Então, assim, o quanto que essa concorrência também ela é acirrada e o detalhe vai fazer diferença no processo Sim, final. E eu acho sim. que a gente falou aqui nessa uma hora, né, Marcelo? Vários detalhes que a gente pode transformar cada um desses detalhes em uma live inteira de uma hora, Cara, né, cara? Mas falei pro pessoal ali, quando eu falei, vou conversar com ele lá, eles falaram assim, cara, uma hora é muito pouco pra você, mano. Que eu gosto muito de falar. Os ah, pais que me conhecem, cara, eu gosto muito de explicar, porque, assim, William, é que nem o criança, adolescente, independente do esporte. Ele só vai fazer o que a gente quer que ele faça se ele entender. Entendeu? Por isso que eu priorizo muito o cérebro antes da bola. Porque se não tiver entendimento, não tem bola, não tem rendimento, não tem performance, não tem nada. Entende? Então, cara, precisa muito desse entendimento. E, cara, o entendimento, tanto da criança quanto de nós adultos, ele acontece a partir da explicação. Entende? Então a gente tem que explicar. Eu acho que conhecimento, cara, sucesso para mim é conhecimento. Entende? O teu sucesso vai depender do nível de conhecimento que você tem, bicho. Seja sim. como atleta ou profissional. Entende? Então Não, perfeito. é E eu fico imaginando, né, Marcelo, o quanto que, por exemplo, é só uma hora e pouco aqui que a gente está trazendo de conteúdo para a turma, o quanto que ajuda a pensar nesses pequenos detalhes e trazer esse conhecimento, né? Que muitas vezes, cara, você até pode ter livro, você pode ver vídeo no YouTube, você pode até participar de aulas, palestras e tal, mas até nós dois, né, cara, por estar tão envolvidos, né, com atletas de alto nível todos os dias, Uhum. né, o quanto que a gente aqui, através de histórias, de comparações e trazendo muitas vezes muita ciência e às vezes até palavras difíceis, né? Como você estava brincando ali, falando de neurotransmissor, falando de melatonina, né? O tanto de coisa assim que muitas vezes pode até empolgar as pessoas que estão ouvindo a gente a ir atrás desse conhecimento. Lógico. E inclusive pode ser, né, atleta novo, pode ser pai e mãe, pode ser psicólogos, né? Vi outros colegas aí também que fizeram comentário. Então, assim, o quanto que isso estimula a gente e, claro, né, o quanto que isso acaba muitas vezes agregando não só para a formação deles, mas para o esporte de uma maneira geral, né? E outra, William, o atleta de hoje, cara, ele tem que saber o básico, entendeu? Vamos pensar ali no futebol, né? Que é o foco principal hoje. Quando o professor fala lá assim, vamos fazer uma transição defensiva, cara, o atleta de hoje tem que saber o que é. Então, quando eles escutam algo que eles não sabem o que realmente é, eles precisam ir atrás. Porque hoje em dia, cara, o futebol ele é muito imediato, né? Na categoria de base também, é muito imediato. Ele tem que chegar sabendo o que é esses conceitos de jogo, por exemplo, esses conceitos físicos básicos, lógicos básicos. Ele tem que saber o que é estar bem hidratado. Quando o professor fala assim, você está hidratado hoje, ele tem que saber o que significa. Entendeu? Quando o professor fala assim, você está fadigado, ele tem que saber. Quando o professor fala, você vai fazer uma transição defensiva, ofensiva, sei lá, ele tem que saber, ele tem que ir atrás. Senão ele vai voltar para um ambiente onde ele realmente aprenda, para depois ele voltar para um passinho maior. Então, o atleta de hoje, ele tem que ir atrás dessas informações, cara. Tem que ir atrás. Não é mais é uma obrigação. É uma obrigação. O atleta tem que se esforçar e ir atrás disso tudo. Não, perfeito. Marcelão, quero saber se você tem algo para trazer, né? Fora um pouquinho de tudo isso que a gente trouxe, porque, claro, cara, eu não quero passar de uma hora e meia, até porque, como eu falei, né? Tem não só nós dois aqui, a questão da concentração, da fadiga, tudo isso, né? De estar sentado aqui, concentrado aqui conversando, mas de toda essa galera aí que participou essa uma hora inteira aí junto com a gente, mas, claro, antes até de ir para a parte final, quero jogar bola para você aí, né, cara? De repente tem alguma situação que você pensou, a gente já combinou, né, essa live aqui já há alguns dias, de repente ficou alguma situação na cabeça que você queira compartilhar com a turma aí, ou de repente até de situações, né, dessas coisas que a gente conversou hoje também, porque, como a gente falou, cara, tem esse detalhe que, não sei, a minha folha aqui, até pra galera, né, eu sempre quando faço as lives eu vou anotando coisas, e eu brinco com todo mundo, falo, cara, sabe que vai ter live, já pega um papel, uma caneta, porque o tanto de coisa que Eu vai tenho aqui, anotando, ó.
Aqui, ó. Tem exatamente. aqui também. É um tanto de coisa assim, que é curiosidade, que é coisa legal, que é coisa que agrega para a gente enquanto profissional, e tenho certeza absoluta que agrega aí para pais e mães, treinadores, profissionais da psicologia e atletas, né, cara? Eu acho que é bastante coisa. Mas, como a gente falou, eu acho que a gente deu dentro do tempo, né, Marcelo, que a gente se propôs aqui a Tem ficar que aqui no ser meio Instagram. direto, né? E, é, é isso, porque senão até muitas vezes pode até ficar cansativo, né, de Sim, alguma forma. sim. Então, por isso só que a gente meio que planejou, né, ser nesse formato, tendo essa ideia, né? Mas, claro, joga a bola agora para você, se você quiser também aí, ou trazer um tema, ou até jogar alguma situação para a galera enquanto uma mensagem, assim, né, cara? Pensando em tudo isso que a gente falou, né, cara? O quanto que essa parte da preparação física, você, enquanto especialista nesse assunto, acaba percebendo o quanto ela ajuda, o quanto ela agrega para os atletas, seja os de iniciação, seja os amadores, seja os profissionais, né, para a gente poder mandar também uma mensagem final aí para toda essa turma que acompanha a gente. Legal. Cara, eu queria trazer um paralelo bem rapidinho aqui, William. Sobre o estresse, cara. Só que sobre o estresse, a gente está falando muito de desgaste, né? Mas vamos pensar aí um pouquinho em questão de recuperação, quando a pessoa quer recuperar o condicionamento físico, além do sono, né? Teve um estudo, cara, muito legal sobre que correlacionou estresse e recuperação, né? E o estresse, ele pode ser mostrado de diversas formas, né? Tanto fisiológico, como mecânico, biomecânico, como psicológico também. Só que como tem muita atleta jovem e assistindo, o que a gente mais vê hoje, cara, é o atleta estressado por fatores externos, né? Fatores externos que implicam na parte intrínseca do atleta, né? Vamos falar aí torcida, vamos falar torcida. E às vezes os atletas têm uma carga muito alta semanal de treinos e jogos, e às vezes os pais, eles pensam assim, meu filho aguenta jogar sábado 3, 4 jogos e domingo 3, 4 jogos, porque ele recupera rápido, meu filho tem uma disposição muito grande. E teve um estudo, cara, muito legal. Não me recordo, não vou me recordar agora o autor, mas eu posso buscar pra gente isso aí para uma próxima conversa. Eles avaliaram 112 atletas. 112, é alguma coisa assim, 112 atletas, né? Com as valências ali, salto vertical, né? Que a gente consegue, a partir do salto vertical, avaliar força, né? Avaliaram ali também força isométrica e potência. Potência. E esse estudo, essa investigação demonstrou que o estresse mental crônico, né? Porque tem atletas que não é um estresse mental hoje, é um estresse mental contínuo. O atleta vem de anos sofrendo esse estresse, seja na escola, seja no clube, seja no jogo. Esse estresse mental crônico tem um grande impacto na taxa de recuperação funcional, recuperação muscular funcional, no treinamento de resistência. Então, eles mostraram, cara, olha que legal, que os atletas que tiveram ali os níveis mais altos de estresse em curvas, os que tiveram um estresse mais alto, tiveram curvas mais baixas de recuperação. E os atletas que tiveram ali a médio prazo, vamos falar de 15 dias, curto prazo, né, 15 dias, que tiveram um estresse mais baixo, eles levaram a metade do tempo para recuperar dentro de 15, 20 dias do que o atleta recuperação muscular. Estamos falando de músculo, de questão física. Os atletas que tiveram um estresse baixo, né, seja ele por fatores externos ou internos do treinador, qualquer tipo de estresse, né, psicológico, eles tiveram a metade do tempo precisa para recuperar em questão muscular do que o atleta teve um estresse muito alto. Onde eu quero chegar com isso? Que, gente, o atleta, quanto mais estressado ele tá, a gente vê às vezes atleta chorando, cara. A gente vê, você trabalhou na escola, sabe como que é. A gente vê atleta ali que, pô, não quer jogar. Esse atleta que tem esse estresse psicológico crônico, a capacidade dele recuperar a condição física dele depois de um desgaste é muito baixa, gente. É muito baixa. É muito baixa. Não dá para a gente exigir desse atleta uma semana inteira de treinamento em alto desempenho quando ele está psicologicamente estressado. Por quê? Porque a capacidade de recuperação dele fica totalmente limitada.
né? Então, agora eu vou pegar uma outra pergunta que teve lá atrás, William, que daí eu acho que é legal você falar um pouquinho pra gente. Se eu não me engano, não lembro o nome da pessoa, mas era assim, quais são algumas ações que a gente pode utilizar para diminuir esse estresse mental? Porque a partir da diminuição do estresse mental, fisicamente a gente vai ter uma melhora, uma recuperação muscular mais rápida. Não, perfeito. E quando você trouxe, né, Marcelo? Sempre quando a gente vai falar do estresse, e é isso, claro, a gente pode trazer essa informação para o atleta em si, mas, de novo, a gente não sabe quem são essas pessoas que estão ouvindo a gente. Muitas vezes são adultos e que não tem nada a ver com esporte e que estão Exato, aqui tentando exato. aprender um pouco mais sobre esporte. E quando a gente fala da questão relacionada especificamente do estresse, a gente está falando da análise do contexto. E aí, por isso que eu citei alguns minutos atrás, quando a gente falou sobre pai e mãe, né, cara? Porque, assim, muitas vezes, de novo, né? Eu, de novo, nesse tema, quem me acompanha aqui sabe que eu, pô, cara, que eu organizo, todo ano eu organizo workshop para pai e mãe de Eu já, atleta, já assisti na três. clínica aqui. É, Eu, exatamente. eu assisti três suas, e em cada uma Aham. eu aprendo uma coisa diferente. Não, é uma coisa diferente sempre que, claro, né, cada ano são coisas novas que a gente pensa, temáticas novas, mas assim, tô falando, né, Marcelo, porque quando a gente faz essa análise de contexto, o pai e a mãe muitas vezes são os primeiros a serem analisados. E aí eu já tô falando isso por quê? Porque daí quem está assistindo a gente já bota a mão na consciência e tenta perceber o quanto que o pai e a mãe pode ser, sim, né, um fator muito estressante para esse indivíduo, muitas vezes, claro, quando é um indivíduo de iniciação, mas a gente vê isso até em idades um pouco mais para frente ali da iniciação, de 16, 17, 18 anos, que tem uma questão de, não digo nem só de obrigação, mas de imposição, da busca pelo resultado a qualquer custo, Pressão, né? que, exatamente. Então, assim, quando a gente fala do estresse tem uma questão relacionada a contexto, e isso é para a nossa vida também, né? Então, muitas vezes, essa análise das situações que acontecem, não é só a questão de, por exemplo, né, a gente está falando aqui do esporte e trazendo o caso que você citou aí no encontro inteiro com relação ao futebol especificamente, né? Até para a gente poder exemplificar. Tem um contexto que ele é de estresse que ele é natural. A questão de lidar com o treinador, de lidar com a concorrência, que a gente falou bastante aqui hoje, da situação da troca de posição, da situação do menino ir para o banco de reserva e não jogar. Cara, tudo isso é fator estressante. Só que, se o menino tem esse objetivo, que você até citou, né? Você deu exemplo, a longo prazo, de poder chegar em algum lugar algum dia, é melhor que ele passe esse fator estressante ao longo das categorias menores e ali dos 15, 16, 17 anos, né? Para ele já ir entendendo, Acostumando. sim entendendo, esteja fazendo essa análise de contexto e a coisa continua. E agora, quando extrapola, e aí você trouxe uma questão que ela é já voltada, por exemplo, a nível profissional, que você comentou de torcida, né? Eu sei, né? Sei muito bem, né, gente, que tanto no futsal, nas categorias menores, não quero usar, opa, bati aqui na câmera, não quero usar a palavra inferno, mas, cara, às vezes, já usando a palavra, né, já, mas assim, cara, às vezes causa Cara, uma eu situação, não trabalharia com futsal. não fale mal do futsal, cara, a gente adora o Não, futsal, né? Só que assim, eu gosto de assistir, mas eu não trabalharia na comissão. ah, Pra mim não dá, entendi, cara. É muita entendi. loucura. É uma revelação aí, mas assim, estou brincando no seguinte sentido. Cara, quando a gente vai ver, por exemplo, histórias que a gente ouve dos pais contando, dos atletas contando, dos treinadores, dos árbitros, muitas vezes, que é um fator estressante, pode ser a torcida, e claro, uma coisa é você estar lá, né, no estádio com 40 mil pessoas, é a tua profissão, você ganha bem, tem tudo bom e do melhor no sentido estrutural, né? E claro, você tem que passar por uma pressão, você é adulto, você, né, é maduro e beleza, mesmo assim você tem que controlar isso, você tem que conversar, você tem que Tem que trabalhar. externalizar, e aí já vou falar um detalhe, né, bem legal que aconteceu algumas semanas atrás, mas a gente está falando primeiro da criança, né, cara, do quanto que esse fator externo, e aí eu estou trazendo só o exemplo que você citou, né, da torcida, pode ser sim, né, um fator externo que pode prejudicar, pode estressar, se estressar a criança, não adianta, cara, tem que ir deixando ela devagarzinho, experienciando tudo isso, uma questão gradativa, pô, você pega uma criança de 8, 9 anos, aí eu vou usar o exemplo do futsal porque é o mais recorrente, né, porque no campo, é difícil você ter, né, de repente lá na escolinha ou algum jogo, de repente é uma final. Pô, é difícil você ter, por exemplo, sei lá, 2.000 pessoas assistindo. É muito difícil. É só se for algo assim, extraordinário e tal. Mas quando a gente fala da base já é um pouquinho mais, não digo 1.000 pessoas, mas, por exemplo, né, a final, o ano passado no Atletiba, cara, eu acho que deu umas 10.000 pessoas no Couto Pereira.
né, a final do Campeonato Paranaense. Só que, de novo, é sub-20, é praticamente adulto, meninos que já têm certa maturidade, mas quando a gente está falando da análise dos fatores estressantes, e aí isso que eu estou falando da análise do contexto. E aí quando a gente olha lá para o futsal, aquele bando de pai e mãe gritando, às vezes brigando entre eles, né? Acontece muito. Então, assim, natural, cara, eu já ouvi não só histórias de futsal, posso dar exemplos aqui do basquete e de outras modalidades que os pais saem praticamente na mão, literalmente na mão, No né? futsal Então, sai, né? assim, brincando aqui com uma situação para falar o seguinte, cara, análise de contexto. Se isso acontece, e a gente sabe que tem indivíduos que vão ter essa dificuldade de lidar com essa situação estressante, tem como eu inserir esse menino nessa competição, nesse jogo de forma gradativa? Se tem, perfeito. Se não tem, eu tenho que tirar ele. Se ele não tem esse suporte, por exemplo. Ele não tem a maturidade, muitas vezes, de que, cara, aquilo faz parte, aquilo vai fazer bem para ele, por exemplo, criar casca, né, que é um termo que a gente usa bastante. Cara, se não tem condições, e o pai e a mãe vê o filho não tem condições, e digo mais, gente, putz, não sei nem se poderia falar isso aqui, Marcelo, ao vivo, vai ficar gravado aí para quem quiser ouvir depois, mas às vezes tem uma situação do técnico. Cara, técnico, velho, eu não vou falar nada aqui, né? Eu não conheço os técnicos que tem por aí. Mas assim, cara, o técnico pode ser um fator estressante para o menino. Em muitos casos. Em muitos casos. E outra, gente, em muitas modalidades. Eu já vi, isso há bastante tempo atrás também, histórias de treinadores de outras modalidades que não são do futebol, de cara que gritava no ginásio e o ginásio, cara, tremia, assim, as pilastras do ginásio. Só que assim, não é um. Claro, não que no esporte vá pedir por favor, vá não sei o que e tal. Não tô trazendo nesse tom, mas assim, xingamento, ofensa, humilhação, coisas que hoje a gente, eu, claro, né, você me conhece, eu conheço você também muito bem como a gente tratava ou trata, né, Marcelo, os alunos, no sentido tanto da orientação quanto de várias situações que a gente pode relacionar nesse sentido. Mas assim, o que acontece, cara? Técnico de crianças, às vezes, de 13 anos, 12 anos, ou de jovens, né, de 15, 16 anos, e que por estar numa posição hierárquica maior, se dá o direito de muitas vezes ter um tipo de imposição. E às vezes, tanto o jovem quanto a criança, ela não está preparada para isso emocionalmente ainda. Então, quando você traz a questão de o que fazer, eu vejo muito que tem essa questão da análise do contexto, e, de novo, se é um contexto esportivo, primeiro tem uma questão de treino, que é legal, né? Até a resposta aqui para o André Alves, não sei se ele está aí ainda, quando ele falava como se preparar em momentos decisivos, cara, a gente se prepara em momentos decisivos no treino. Quais são as situações que a gente pode controlar no treino que a gente vai levar para o jogo? Ah, mas eu só vou bater pênalti lá a hora que tiver que decidir no jogo. Eu controlei isso durante meu treinamento? Se eu não controlei, com certeza, o nervosismo do cara ou a falta de confiança no momento que ele precisar lá, eu treino o shootout, sei que existe bastante, né, nas competições, principalmente society, né, quanto que a gente consegue controlar esse fator estressor, só que ele é de jogo. E aí eu vou ir para outra situação, acho que já respondendo aí, né, Marcelo, de uma forma bem direta, quando a gente vai aí para os caras que podem estar ouvindo a gente que já são de um nível profissional. Né? Quando você citou a questão, por exemplo, da torcida, e a gente pode trazer a imprensa, pode trazer toda uma pressão social e muitas vezes até interna, né, que pode estar acontecendo. E esses dias eu, numa conversa com um dos atletas profissionais que a gente trabalha, ele falou assim para mim, ele chama de Will, né? Ele fala, Will, se a gente pudesse ter uma lei, uma norma, que todo atleta profissional ele não tinha que ter nenhuma rede social, ia ser muito bom. E eu falei assim, cara, é o que eu prego para os jovens. E assim, não estou falando isso aqui, né, gente, para que os jovens que estão escutando a gente pensem, né, que, pô, a rede social, de repente, é uma praga, que, né, é ruim, que não sei o quê. Tem muitas coisas boas, né, inclusive no sentido da visibilidade, do marketing pessoal, tudo isso. Só que, por outro lado, quando a gente está falando a nível profissional, o tanto de coisa ruim que pode trazer, porque as mesmas 500 pessoas que falam que você é melhor que o Messi, que o Cristiano Ronaldo, são as mesmas 500 que vão entrar lá e que vão te detonar. Isso já é fato, não precisa nem ter um estudo de caso, isso aí tem N situações. Mas então, assim, né, já para você ver o quanto é impactante quando a gente fala desse fator estressante, né, quando a gente fala a nível profissional, e situações que às vezes se o cara não quer começar a blindar quando ele é jovem, pode explodir de repente numa situação que ele não esperava. Então veja como é possível controlar sim esses fatores estressantes, aí claro, com comportamento, a gente acabou de falar aqui, né, de álcool, de droga, de festa, de um monte de coisa que o cara muitas vezes acaba se comprometendo, e aí depois de 10, 8 anos para frente, que o cara está em uma situação, muitas vezes tem muitas coisas que como ele diz, né, o mundo do futebol ele gira, e É aí quando o cara disciplina, está né? lá na oportunidade dele,
a coisa não acontece, muitas vezes por um comportamento que ele não parou para pensar quando era mais jovem. Então, esse fator, assim, quando a gente está falando aqui, né, cara, inclusive, quando está falando da recuperação, eu acredito muito nisso. Todos esses pequenos fatores que a gente falou, eles podem ser os causadores de estresse. Desde lá do pai e da mãe que a gente está falando da iniciação até a questão de mídia, imprensa, e sim, isso vai impactar na recuperação física do cara. Olha, de novo, a gente fazendo a conexão mente-corpo, né, cara? E agora, claro, a forma como o atleta vai lidar isso, aí são N situações que ele pode, não só, claro, ter um profissional que ele possa estar conversando sobre isso, está trazendo as situações dele, está analisando realmente o contexto dele para poder entender, assim como você, que é treinador, e como outros treinadores que vão assistir esse nosso conteúdo também, esses próprios treinadores podem, junto com o atleta, tentar fazer essa leitura de por que o cara não está dormindo bem, por que o cara, às vezes, se ele é profissional, por que ele está indo para a área do cigarro eletrônico? Não, mas é moda, é gostosinho, é aquele cheirinho bom. Aham. Vai Vai ver o nessa. tanto de coisa ruim que o cigarro eletrônico causa. É. Cara, é outro tema, não vamos entrar nisso, mas senão a Eu, gente vai sair daqui meia-noite. Mas assim, só um parênteses, rapidinho. Cara, é você que puxou esse assunto aí. Eu tenho um atleta, né? Ele não é de clube, mas ele estava se preparando para clube. Aí ele vem assim para mim uns dias atrás: professor, cara, eu sou saudável, eu não fumo, não uso droga, não tomo bebida alcoólica, não fumo cigarro. De vez em quando é o vapor. Falei, meu amigo, você tem consciência de que o vapor, né, ele pode ser muito mais prejudicial do que o próprio cigarro? é pior. É pior. Entendeu? Então, o pessoal eles não têm essa consciência. Entende? Aí entra naquela questão de entendimento. Só que para ter o entendimento, você vai ter que procurar informação. É isso aí. Então, assim, Marcelo, acho que de alguma forma a gente conseguiu resumir e claro, super legal o estudo, né, que você traz aí com relação a percepção ou a taxa de recuperação dos atletas usando, né, plataformas, usando saltos, tudo isso, a questão isométrica e tal. E quando a gente traz a questão do estresse, que, claro, dependendo da faixa etária, dependendo da idade, dependendo do nível do atleta, ele consegue fazer essa análise. Se ele não conseguir fazer essa análise, ele tem que buscar um profissional, né, que possa sentar com ele, e isso é muito comum, né, que a gente faz na clínica, inclusive com os atletas que são mais velhos, né, quando a gente começa a analisar algumas coisas e fala, cara, peraí, vamos pensar de uma forma diferente. Vamos anotar isso aqui no papel, vamos colocar no papel isso tudo que está atrapalhando a gente. Quais são as situações que a gente consegue resolver? Ou seja, junto a gente consegue ali pensar junto com o atleta e muitas vezes esse fator estressante ele acaba sendo dissolvido por um bate-papo, né? Que de repente até muitos de vocês aqui que estão assistindo a gente pode ter muitas coisas que se resolveram nesse bate-papo de hoje, né? Por entender um pouquinho melhor algumas situações específicas aí da preparação física, alguns insights, algumas sacadas que também na preparação mental a gente coloca. Mas eu acho que é mais ou menos esse contexto, né, Marcelo? Não sei se complementou aquilo que você queria ouvir nesse sentido, mas acho que até os exemplos eles trazem bastante sentido para a gente aqui entender essa parte da relação de estresse e recuperação. Sim, sim. Tem a Elaine, que é mãe do Enzo. O Enzo trabalha Uhum. comigo. Ela fez uma observação legal aqui. Tenho visto jogos com equipe técnica completamente maluca. Show de gritos e palavras de baixo calão, sem contar alguns que instruem meninos para cometer faltas e quebrar, né, o time oposto. Infelizmente, né, é uma realidade que a gente vive, né? O que acontece nesse caso? Os treinadores, eles querem rendimento antes de desenvolvimento e não funciona. Não funciona. É o que você falou, é o que você falou agora. A gente para fazer no jogo tem que fazer no treino, né? Para controlar o estresse do jogo, a gente tem que tentar alinhar no treino, né? E assim, eu vejo muitos casos de treinador que quer cobrar performance e rendimento sem desenvolver antes. Não funciona. Primeiro você tem que desenvolver. A performance, ela é consequência de um bom desenvolvimento. Então não tem como eu exigir que o meu atleta que entre no jogo e arrebente se eu não desenvolvi as capacidades dele, a condição psicológica, condição técnica para isso. Né? Aí os treinadores que pensam dessa forma, que querem rendimento a qualquer custo antes de desenvolver, eles vão ficar malucos quando não der certo. Né? Agora, aquele professor que pensa no desenvolvimento, que acompanha o desenvolvimento, o trabalho de desenvolvimento, ele vai ser normalmente é um pouco mais controlado, né? Porque ele sabe o que ele ensina, ele sabe o que ele prega, ele sabe a metodologia de trabalho, ele sabe o que o atleta pode ou não oferecer, né? É diferente de você cobrar o atleta por uma ação
que você sabe que ele pode fazer mais. Só que daí tem que ter um feedback positivo, né? Porque o feedback negativo vai tirar a confiança, que é um outro assunto também que a gente pode falar aí mais sobre isso. Exatamente. Não, show de bola, Marcelão. Cara, tô até controlando o tempo aqui, a gente já tá chegando em 1h40 aqui de live. Boa. É bastante coisa. Cara, e assim, se deixar nós dois também, eu sei que a gente vai embora, mas até o pessoal tem comentado aí em algumas frases aí, né? Colocando, então já estão esperando a próxima, tal, assuntos interessantes. Mas, cara, claro, acho que antes até de te passar a palavra aí para você agradecer para a turma aí e deixar a tua mensagem final, é eu que quero te agradecer demais, porque sei que a resenha contigo aí, ela já está quase completando uma década, né, cara? Para mim é uma felicidade muito grande, né? Não, primeiro, claro, ser teu amigo, mas ver o crescimento profissional que você teve ao longo dessa última década aí, né? E claro, acho que o céu é o limite, né, cara? Muita coisa boa aí que vai com certeza acontecer na tua vida, é isso que a gente deseja, que a gente torce e que a gente está junto também. Mas assim, agradeço demais primeiro a questão do papo em si. Claro, eu vou até antecipar aqui para essa galera que permaneceu com a gente essas quase 2 horas de live. Semana que vem a gente deve fazer uma live aqui para falar de uma técnica específica da psicologia do esporte, né? Então, assim, para a galera que se interessa por isso, eu até coloquei no post anterior, para quem entrar ali no nosso Instagram, o post anterior fala de uma live, só que eu gravei a live mais para o YouTube, daí agora eu vou fazer direto aqui no Instagram. Então, a gente vai falar de uma técnica, inclusive isso aí que você está falando de estresse, é uma técnica que a gente utiliza para poder perceber onde é que está o ponto de estresse da minha vida. Então, assim, não é só para o atleta, mas claro, né? Aqui a gente vai priorizar o atleta, mas o indivíduo, assim como eu e você, a gente pode usar essa técnica. Quem quiser o PDF dessa técnica, entra no post anterior e coloca lá que a gente vai enviar no e-mail daí da galera que pedir, solicitar. E para aqueles que estão acompanhando a gente também, a gente vai trazer aqui o termo que a gente estava falando, né, Marcelo? Um pai de atleta. Eu já conversei com 2 mães. Cara, uma entrevista foi melhor que a outra, né? Muitas dessas coisas a gente tem falado. Se a galera recuperar aí os videozinhos, tem lá as 2 mães de atleta, uma do futebol e uma do basquete. E agora a minha promessa aí para a turma é trazer um pai de atleta Eu para vi falar desses a desafios, Thaís foi minha dessas professora. coisas. A Thaís foi minha professora. Thaís, exatamente. Thaís, mãe do Pedrinho, inclusive o Pedrinho está lá no México, né, Seleção, né? disputando competição internacional. Então, ele mesmo, né? Então, ela mesma, então, quem quiser recuperar lá, ela e a Andréia, mas assim, a gente vai trazer um pai de atleta aqui para estar fazendo essa resenha boa, para pegar a percepção do pai, entender o ponto de vista dele, né? Então, assim, é uma promessa que eu deixo aí para a galera, quem estiver aí junto com a gente também vai, claro, vai sempre estar se atualizando as coisas que a gente vai estar fazendo aí ao longo do tempo. Mas, Marcelão, obrigado, cara, mais uma vez pela tua disponibilidade, né, por sempre essa parceria e, claro, deixa em aberto aí para você mandar uma mensagem para essas 2 turmas que ficaram com a gente aí de 25 pessoas e, Boa, claro, boa. deixa o seu à vontade aí para Boa, falar com a irmão. galera. Eu que agradeço aí o convite, né? Que nem eu te falei, é sempre bom, eu sempre vou querer falar de futebol, né? Então, logo que você me convidou, eu falei, cara, na hora, já. E um problema é esse, cara. Eu começo a falar e Não, isso é é um bom. assunto puxa o outro, né? E a gente vai puxando e vai falando, mas isso aí não tem problema nenhum, até porque é algo que eu gosto. Sim. Tá? Então, eu agradeço aí a parceria desses anos. Novamente, aprendi com você mais um pouco aí, né? Todas as vezes que eu te escuto falar, eu aprendo. Hoje aprendi mais um pouco aí. E conhecimento é sucesso, né? Quanto maior nível de conhecimento, tendência a ter sucesso é maior. Uma mensagem que eu queria deixar para o pessoal aí, que, né, primeiramente, continue acompanhando as lives, né? São assuntos interessantíssimos, tanto para atletas de todos os esportes, não só aqui a gente direcionou um pouquinho no futebol, mas, né, a parte mental e a parte física, ela abrange todos os esportes. Todos os esportes vão depender da mente, todos os esportes vão depender da fisiologia, todos os esportes vão depender do corpo, né? Então, não deixem desse tipo, tá? A gente sempre se identifica com alguma coisa que é falada em estudos, em lives, a gente sempre puxa alguma coisa aqui pra gente, tá? Então, é aprendizado constante para todos nós, né? A gente aprende com vocês, com os pais em cada momento e vocês aprendem conosco também, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, gente, a primeira foi para quem vocês continuam assistindo, a segunda mensagem é não deixem, tá? Para procurar ajuda, para tratar o problema. Não deixem. Vamos falar da psicologia. Não busquem um psicólogo de esporte, não estou falando nem do William em específico, né? Que é o que eu mando meus atletas para lá também. Mas não busquem um psicólogo ou uma academia para fazer atividade física ou um profissional da área de saúde para tratar o problema, tá? Se conscientizem
e busquem um profissional para que não haja o problema. Porque tratar o problema é muito mais difícil do que evitar. Só que vai demandar um pouquinho mais de esforço. Tá? Então, gente, a gente comentou do sedentarismo, a gente comentou de fatores ali, de drogas ilícitos, tá? Procurem o caminho da saúde. E falando para os meninos aí, para os pais dos atletas, procurem um lugar que tenha desenvolvimento, não por afinidade com torcida. Pensem na criança, tá? Então, se tem lugar que não é legal, tá desenvolvendo? Tá. Não tá desenvolvendo, procura outro local, tá? Pensem na cabeça do atleta. Porque, como eu falei lá no início, se não tiver uma mente forte, equilibrada, não tem rendimento físico. Não tem jeito. Vocês viram que a capacidade física depende muito do estímulo que vem do cérebro para qualquer ação. Então, gente, procurem para melhorar e não para tratar. Beleza? Isso aí. Obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente. Né? A gente gostaria de falar mais tempo aí. E já vamos pensar aqui no WhatsApp depois num outro tema aí para a gente conseguir falar um pouquinho mais. Beleza, gente? Aí. Valeu, galera que participou aí com a gente. Obrigado aí pela presença de todos. Quase 2 horas aí de live, de resenhas boas, e ciência, e exemplos, um monte de coisa aí bacana que a gente pode trazer aí para vocês. Espero Tem que tenham muito aluno meu gostado. assistindo aí, rapaziada. Ótimo, parabéns. Para quem assistiu aí, é isso aí. Show de bola. Durante a semana eu vou perguntar algumas coisas que foi falado aqui na live. Boa. Quem Faz uma souber, a prova gente já também. entra naquela parte de motivação, prazer e recompensa. Então, é isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Bom feriado, então, para quem ainda tem feriado, para quem vai trabalhar amanhã como a gente, né, Marcelo? Vamos que Bora. vamos, seguimos. Amanhã, 6 da manhã, Valeu, eu tô galera. mandando treino Até pro Fernando Thiago lá. aí, ó. Então vai lá, pô. Fechou. Galera, valeu, bom descanso aí para todo mundo. Fiquem com Valeu, um Deus. abraço. Até a próxima. Valeu, Valeu, um tchau, tchau, abração. gente.